para além daquilo que é público, ou seja, para além de selecionador de MMA, para além do comentador do UFC na Sport TV, de head coach na Academia Unlimited, portanto, daquilo que é conhecido publicamente, quem é o Luís Barneto? Olá a todos, olá amigo. Olha, epá, é assim, para já não sou especialista em pôr a câmara a funcionar como deve ser para os podcasts, devo perceber isso, não é? Essa parte claramente não é a minha praia, apesar de eu ter sido técnico de informática durante 27 anos. Eh, eu trabalhei como técnico de informática num banco durante 27 anos da minha vida. Um, Pá, quem é que eu sou? Eu chamo Luís Barreto, como tu disseste, tenho 52 anos, tenho uma paixão pelas artes marciais desde os meus 7 anos de idade, numa altura em que vi uma caderneta de cromos do Bruce Lee há muitos anos atrás, nessa altura, portanto, e depois fiquei interessado. E a partir daí tive sempre um interesse muito grande pelas artes marciais, mas nunca treinei, porque a minha mãe, né, eu sempre fui criado mais pela minha mãe, portanto, o meu pai era um pai ausente e a minha mãe achava que aquilo ia me fazer muito violento e já bastava as chatices na escola e por aí fora, e portanto nunca me deu espaço para começar a treinar, então só quando eu tinha 16 anos é que finalmente comecei a ganhar o meu próprio dinheiro e portanto a ter uma certa independência é que eu comecei a treinar. Eu comecei na altura com o Karaté, ah, aos 16 anos na zona de Sete Rios, que eu sou da zona de Benfica, na zona de Sete Rios, comecei a treinar com o professor que era o Rui Marques, no Karaté Shotokai, depois passei dali depois tive um outro professor que era o Vitor Santos, depois ia para Alacastes, depois fui para o Judo Clube de Portugal com o mestre Raul Cerveira, o saudoso mestre Raul Cerveira, e pronto, o Karaté foi uma coisa que eu treinei durante bastante tempo, com paragens e regressos, porque apanhou também aquela minha fase de começar a ganhar dinheiro, de trabalhar e de passear e de sair e por aí fora, mas foi algo que eu fiz com alguma regularidade durante uns 10 anos para aí. E depois disso treinei vários outros estilos de artes marciais, numa procura por uma coisa com a qual eu me identificasse em termos de defesa pessoal e também que eu me identificasse mais como uma arte de alguma maneira que estivesse ao serviço do atleta e não do atleta ou do praticante, e não um bocadinho o contrário do que eu via, que era toda a gente tinha que normalizar-se por uma certa forma de fazer as coisas, havia muito pouco espaço para a expressão individual, coisas que eu desde os meus 7, 8 anos comecei a ler coisas do Bruce Lee e gostava da abordagem do Bruce Lee, que era uma abordagem precisamente oposta, portanto era uma abordagem de tentar encontrar a verdade fora de todos os padrões, não é? E então, de alguma maneira, as várias coisas que fui fazendo não me preenchiam a esse nível. E depois fui mudando de sistema em sistema, fiz N coisas, desde o Wing Tsun a Jeet Kune Do, a Jun Fan Jeet Kune Do, que era uma versão mais o que o Bruce Lee fazia quando morreu e não propriamente o que eu estaria a fazer agora se estivesse vivo. E depois desse percurso todo acabei por encontrar uma coisa que se chama Jeet Kune Do Unlimited, MMA for the Street, que é fundada pelo meu instrutor, que é o Burton Richardson, um americano que vive no Havaí, tem uma casa à frente do mar, aquilo é uma maravilha, gosto imenso de ver os vídeos dele, e, e depois, isto foi em 2006, se não me engano, e então a partir dessa altura finalmente encontrei algo que se encaixava na minha visão do que era o Jeet Kune Do, do que era do que seria possível o Bruce Lee estar a fazer, preocupar-se com o Brasil no Jiu-Jitsu, preocupar-se com todas as outras coisas mais recentes que vão surgindo e que vão encontrando um caminho e que não existiam nos anos 70 quando ele morreu, não é? E portanto encontrei ali no Burton, se quiseres, um Bruce Lee moderno, uma forma de abordar as coisas como o Bruce Lee, mas com conhecimento e com um aprofundar moderno, e foi a partir daí que comecei a desenvolver-me nessa área, daí a Academia Unlimited, não é? Daí o termo Unlimited ser tão importante para nós. Depois, nesse percurso, eu costumo dizer um bocadinho por acidente, acabei como treinador de MMA. Isto porquê? Porque tinha atleta, tinha treinador, não tinha atletas, tinha praticantes de Jeet Kune Do Unlimited, como o Jeet Kune Do Unlimited é uma vertente de defesa pessoal muito prática, com uma lógica muito prática de ir de encontro à defesa pessoal, mas numa visão quase de esportes de combate, ou seja, com muita experimentação. Acho que perdemos o Luís. Nesse processo, Voltaste. Tínhamos perdido aqui um bocadinho, Luís, mas já voltaste, já voltaste.
Agora sim, acho que sim, agora que sim, acho que voltaste. Força. Ok. Como o Jiu-Jitsu Kondor tinha essa vertente tão direta, se quiseres, com formatos de treino dos esportes de combate, naturalmente os meus praticantes começaram a querer se experimentar. Portanto, o nosso... Foi mesmo abaixo. Ficámos sem o Luís um bocadinho, já voltou, acho que está a voltar. Vou dar aqui uns segundos. Já estamos de volta, Luís. É complicado, não sei nem Não, piquei. mas acho que agora está. Ok, dizia-te que nesse processo de os meus praticantes começarem a ter vontade de experimentar aquilo que treinavam, não é? Surgiu a oportunidade de podermos competir, não é? E queriam competir em alguma coisa, e havia nessa altura um formato quase de MMA, que era o ADC, que era um formato criado pelo José Sousa, um senhor do Norte, que tinha, entretanto, criado, mais à frente depois criou uma federação que era a FMMAP, que era uma federação de MMA, mas o ADC era quase era um MMA, era um género de MMA em tatame. Então nós aproximámos-nos, já não recordo muito bem porquê, e acabei por levar atletas a competirem no ADC, e quando dei por mim estava muito ligado a essa lógica de estamos a treinar para defesa pessoal, mas vamos competir no MMA, até porque o Jiu-Jitsu Unlimited chama-se Jiu-Jitsu Unlimited MMA for the Street, portanto tem muita influência da MMA. No fundo é um MMA, mas para defesa pessoal. Então foi assim que eu comecei a levar pessoas a competirem, alguns desses alunos mais interessados. Depois alguns deles tinham algum interesse em avançar para o MMA, e no mesmo processo aconteceu essa criação da FMMAP pela mão do José Sousa, e ele conseguiu também a inscrição na IMAF, na Federação Internacional da MMA. Foi um feito incrível, mas ele conseguiu. Nesse processo, chegou uma altura em que estávamos ali, sei lá, 6, 7, 8 treinadores a levar sempre atletas a competir no ADC, por aí fora, e foi nesse processo que surgiu a oportunidade de levar atletas a Las Vegas ao primeiro campeonato do mundo da IMAF, em Las Vegas. Quando esse convite apareceu, e essa possibilidade apareceu, foram 2 atletas. Foi um atleta do Nuno Rocha, que era o Fábio, e foi um outro atleta meu, que era o Filipe Catenho. Na altura em que esses 2 atletas estão para ir, o Nuno Rocha era o responsável pela seleção, digamos assim, era ele que seria o treinador que iria com eles a Las Vegas. Só que ele não teve a oportunidade, ele não podia ir, ele não conseguia ir, portanto não havia ninguém para ir com eles, não é? Então eu voluntariei-me para ir, uma vez que até um deles era meu, não é? E portanto um era do Nuno Rocha, outro era meu, portanto não me podendo ir o Nuno Rocha, fazia algum sentido que eu fosse, eu consegui ir, então perfilei-me para ir a Las Vegas nesse primeiro campeonato do mundo em 2014, sim, acho. Nessa mesma fase, funde-se, ou pronto, extingue-se a FMAP. Ou seja, o José Sousa entende que não é aquele o caminho que pretende, com aquilo que ele tem a noção de ser a arte do combate, o que faz com que ele depois mais à frente avance para, podes ver aqui, para o Kung-Do, não é? Onde eu também estou ligado, porque eu gosto de me ligar aos projetos do José Sousa, ele é um verdadeiro artista marcial, é uma pessoa interessante para tudo, um dia desse no podcast também, ele é alguém que não para de querer aprender, não para de querer evoluir, é um verdadeiro artista marcial dos nossos desportistas. E portanto eu gosto de me ligar aos projetos dele, eu também estou ligado ao Kung-Do, mas na altura não havia como fazer nada com o MMA, ou seja, íamos perder a filiação da IMAF, se tivéssemos nada onde a colocar, e portanto na altura eu criei algo chamado KMMA, que era a Comissão Atlética Portuguesa da MMA. Tratámos com todos os treinadores que estavam ligados à FMMAP na altura. Uma das razões da FMMAP ter sido extinta é porque não havia nem sequer pessoas para os órgãos sociais, porque ninguém queria estar ligado a nada, e ninguém queria, enfim, era difícil ter pessoas para fazer alguma coisa. E da mesma maneira, quando fomos criar a KMMA também não houve muito interesse, e as pessoas disseram, epá, a maior parte nem respondeu, não disse nada, né? E os que disseram, façam como quiserem, e pronto, logo se vê. Então avançámos mesmo com esta KMMA. Para dois caminhos. Um seria criar uma federação, não é? Uhum. E outro seria inserirmos o MMA numa federação que já existisse. Pronto, e foi este também o início, quando eu dei por mim, como eu estava a dizer, quando dei por mim era treinador de MMA, quando dei por mim era selecionador nacional, e as coisas aconteceram muito desta forma. Não é? Incrível, incrível. Há aqui duas coisas que falaste que eu tenho alguma curiosidade e gostava de abordar contigo. A primeira é essa história
do teu início a algo ligado a artes marciais, naquele caso o karaté ainda, como falaste, e falaste aí que nasceu de uma caderneta do Bruce Lee ou de uma coleção do Bruce Lee. Explica um Sim. bocadinho mais essa história. Epá, basicamente a história é engraçada, porque eu tive sarampo quando tinha 7 anos. Eu todos os dias namorava aquela caderneta de cromos, era uma caderneta que tinha o Bruce Lee na capa, muito antiga, ainda tenho, acho que ainda tenho em algum lado. E era, na altura havia muitas cadernetas de cromos, do futebol, de outras coisas, não é? E havia aquela caderneta de Bruce Lee, que na verdade depois não era só sobre Bruce Lee, tinha montes de outras imagens de outras artes marciais. E eu queria aquilo, mas nada de conseguir, não é? Então aconteceu que tive sarampo, uma coisa que hoje em dia já não existe, não é? Mas na altura ainda existia. Estamos a falar de 1977, tive sarampo, e o sarampo que eu tive foi um sarampo assim um bocadinho perigoso. Cheguei a um ponto em que quase que bati a bota por causa do sarampo. Então eu estava tão mal e enfim, tão em perigo, que a minha mãe comprou uma caderneta, a caderneta do Bruce Lee. E a partir daí trouxe uma série de cromos e trouxe-me quase a coleção toda para eu fazer. Portanto, o sarampo safou-me aqui esta cena da caderneta. A partir daí comecei a fazer então a coleção, epá, e foi quando me comecei a interessar mais por isso. O interesse pelo Bruce Lee e pelo Jeet Kune Do, incrivelmente, vem dos meus 7 anos, ou seja, eu sou um bocadinho privilegiado porque muito cedo percebi que o Bruce Lee não era só um ator de cinema, era mais coisas, não é? E muito cedo comecei a interessar por aquele tipo de filosofia, apesar de depois ter ido por caminhos completamente diferentes, nomeadamente por caminhos até tradicionais, do karaté e outros. Sempre tentando colocar um bocadinho o meu próprio cunho nas coisas, tentando perceber onde é que isso encaixa. Demorei anos para perceber coisas que hoje em dia percebo claramente. Sei lá, posso dizer que em 1999 estive em Nova Iorque e na altura tinha muito pouco dinheiro. Tinha que escolher entre ir subir às torres gêmeas e ver lá aquilo lá de cima, que tinha que se pagar o bilhete, ou comprar o livro, o tal Jeet Kune Do, do Bruce Lee, né? Que não existia em Portugal à venda, só existia uma versão brasileira qualquer ali na Feira Popular ou coisa parecida, que acho que nem sei se ainda existia nessa altura. E portanto eu quis comprar uma versão lá na Feira e comprei, optei por fazer isso e comprei esse livro. E esse livro é um livro que eu desde 1999 leio com alguma frequência, e cada vez que leio percebo uma coisa qualquer nova que não tinha percebido até ali. Portanto é isso, é uma vida de interesse por isso, por essa área do combate, sim, do combate realista e real, total, e num de que somos todos diferentes e temos todos que abordar as coisas de uma forma. Uhum. Todos nós temos que ter mudado, não é? Mas depois, a partir de uma certa altura, temos todos um certo cunho pessoal das coisas. Acho que isso é um bocadinho verdade para todos os desportos, não é? No fundo. Para alguns parece que é mais óbvio, para outros parece que é menos óbvio, não sei. Sim, sim. E é curioso porque é isso, ou seja, é o Bruce Lee que de uma forma quase casuística te leva a este caminho das artes marciais, o karaté e por aí fora, e Uhum. depois é no próprio Bruce Lee, ou na disciplina, na forma de ver das artes marciais que o Bruce Lee tinha, perdemos o Luís, mas ele já está de volta. Deixa-me só ver se ele me está a ouvir. Continuas-me a ouvir, não ouviste? Não estás-me a ouvir bem. Enfim, isso toda. Pronto, ia para dizer que acaba por ser este Jeet Kune Do que é iniciado pelo Bruce Lee, embora depois perceba-se, não é, com a morte dele, que depois tenha levado aqui à interpretação de cada um de como é que isso seria, mas acabas por te rever também nessa filosofia, ou seja, ele acaba por estar ligado a ti em dois momentos importantes, na forma a levar-te para este caminho e depois a dar-te o caminho dentro do caminho, digamos assim, não é? Sim, sim, percebo o que quer dizer e acho que faz todo sentido, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu costumo dizer na brincadeira que os meus atletas de MMA, agora sim posso dizer que dou treinos de MMA e os meus atletas de MMA, os meus atletas de MMA fazem todos Jeet Kune Do, mesmo que não saibam. Uhum. Mesmo que não saibam que estão a fazer Jeet Kune Do, ou seja, a forma como eu os treino, a forma como eu me foco individualmente em cada um deles, a forma como eu puxo pela capacidade de cada um deles de se autotreinar também, de se autoconhecer, de perceber a cada momento quem são, não é? Isso é muito Jeet Kune Do, portanto, é verdade, é verdade. É algo que até acaba por ter uma influência em mim até ao nível de todos os campos da vida, não só neste, é verdade. E depois tens dentro do Jeet Kune Do e da forma como ele foi interpretado, digamos assim, já falaste há bocadinho que tens a figura do Burton Richardson.
que foi sim. o caminho com que mais te identificaste, digamos assim, não é? Se eu não estou em erro, já tiveste a oportunidade de estar ao vivo com o Burton Richardson, correto? Sim, sim, eu já treinei várias vezes com ele, aliás, nem havia forma de eu apresentar como um instrutor como sou, sem o fazer, não é? Treinei muito mais com um aluno dele que é o Augusto Baraco, que é o responsável pelo Jeito Kune em Itália e com quem eu fui diversas vezes treinar, eu e o Rui, o meu irmão de armas que comigo fundou a Academia Unlimited. Fui muitas vezes treinar em Itália, umas vezes com o Burton, quando ele lá estava, outras vezes com o Augusto Baraco. Depois tive a oportunidade de trazer já o Burton a Portugal 2 vezes também. E pronto, ainda não consegui foi ir ao Havaí, que essa parte era fixe, mas ainda não consegui. Mas sim, tive a oportunidade, felizmente, tive essa oportunidade várias vezes. E uma coisa que me maravilha nele, e posso dizer, é o Burton Richardson é alguém que tem uma grande formação científica, ou seja, ele estudou mesmo ciências, com a ideia de ser cientista, depois acabou, e até tinha uma bolsa de beisebol, portanto estava muito ligado ao beisebol, e foi alguém que largou tudo, a universidade e tudo, porque um dia foi treinar na Academia do Dani Nozante. O Dani Nozante era o grande parceiro de treino do Bruce Lee, nos anos 60, 70. Digamos que o Dani Nozante era quase como, ao mesmo tempo, um aluno e um professor e um parceiro de treino do Bruce Lee. Eles trocavam Uhum. informação e, portanto, Dani Nozante era claramente a pessoa mais importante. Foi a pessoa mais importante no percurso do Bruce Lee, porque evoluíram muito juntos. E Dani Nozante tem a sua academia em Los Angeles e o Burton foi lá treinar. E quando foi lá treinar ficou de tal forma maravilhado com o que fez e com o que aprendeu. Na altura, guarda noturno no hospital veterinário, estás-me a ouvir? Estou, agora já, agora já. Há sempre aqui uns cortezinhos, mas depois tu acabas por voltar. Quer dizer, agora acho que não. Agora acho que perdemos mesmo o Luís aqui um bocadinho. Espera Estou aqui. aí. Já está, voltámos. Dizia-te, portanto, tornou-se guarda noturno do hospital veterinário e durante a noite estava dentro de uma relote, que diz ele que esticava os dois braços e chegava às duas paredes da relote. E, portanto, passou de um estudante universitário para viver dentro de uma relote num parque de estacionamento. E então andava um dia inteiro a treinar na Academia da Dona Sante e à noite era o guarda noturno do hospital veterinário. Fiz isto durante 20 e tal anos, ou seja, não necessariamente a parte do guarda noturno, mas treinou na Academia do Inocente durante 22 anos ou 23 anos. E nessa altura tornou-se um dos primeiros instrutores certificados pelo Daniel Santos como instrutor de Jeet Kune Do. E eu soube um bocadinho da história dele pelas revistas, por artigos que fui lendo, e percebi a abordagem, percebi tudo o que ele representava, e bastante desiludido com o que fazia na altura, porque, sinceramente, cada vez que tinha, sei lá, um seminário de defesa pessoal, um workshop de defesa pessoal, ia aprender com alguém, qualquer coisa, fosse o estilo que fosse, eu costumava dizer que na brincadeira que ao fim de 2 horas as pessoas acabam a tentar ensinar-me alguma coisa que não tinha base científica para que funcionasse, não é? Que era uma coisa que parecia do género, como A é igual a B, então B vai ser igual a C, e não é bem assim, não é? E eu que já tinha alguma experiência ia percebendo que aquilo não tinha onde se encaixar. Com o Burton tenho precisamente a experiência contrária, que é eu treino com ele desde 2006, portanto estamos a falar de, sei lá, 15, 16 anos, não é? Quase 17 anos. E, e não me passa, não houve uma vez que ele me passasse uma coisa que eu dissesse isto não é palpável em termos de aplicação em combate. Isto porquê? Porque ele mesmo com toda a experiência que tem, quando lhe aparece alguma coisa que ele acha interessante mudar, e ele muda um monte de coisas no sistema, logo isso mostra a capacidade de mudar. Portanto, hoje treinamos isto de uma maneira, mas percebemos que há uma maneira melhor de treinar, passamos a treinar dessa. E essa atitude e essa forma de pensar faz com que, mesmo ele sendo uma pessoa tão experiente como é, quando peguem alguma coisa, passa semanas, meses a dissecá-la, a tentar prová-la errada, que é isso que se faz na ciência, não é? Tenta-se provar errado, tenta-se provar que a teoria que se descobriu está errada, para depois percebermos que afinal, pronto, está certa, não é? Quando nós não fazemos este processo científico, fazemos o contrário, que é, queremos tanto que uma coisa seja validada que vamos criar uma forma viciada de a validar e ela vai ficar validada. E muitas Claro. vezes até sem querer, até o fazemos sem querer, não é? Não temos essa mente suficientemente científica. E ele tem essa mente científica, eu aprendi muito com ele a esse nível também e aplico isso em tudo. Por exemplo, eu posso ter uma ideia ótima que acho que é espetacular para nós, pomos em prática num combate de MMA,
mas nunca acontece, nunca ninguém coloca em prática. Se nós não conseguimos pôr em prática, então eu tenho que achar que se calhar não é uma boa ideia. Sabes que tu não estás no mundo das artes marciais, não é? Mas o mundo das artes marciais é muito engraçado nesse aspecto, porque é a única área física que eu conheço em que as pessoas acreditam em coisas perfeitamente absurdas, eh, com nenhum encaixe real, e se prendem a maneiras de fazer as coisas, independentemente delas não fazerem sentido numa realidade atual. Sim. Eu costumo sempre dar o exemplo, no salto em altura, por exemplo. Toda a gente saltava no salto em altura de frente e passaram a saltar de costas porque houve um que saltou de Temos aqui o Luís novamente mais uns segundos, mas já de regressar. o frente é que é o puro. Temos que saltar de frente porque de frente é que é puro. De frente é que é. Há 2000 anos saltamos de frente, tem que ser de frente é que se salta. Não, as pessoas procuram resultados, querem resultados, não é? Porque é um desporto. Tendo essa lógica de resultado, se saltar desta forma dá melhores resultados do que saltar desta forma, em vez de nós ostracizarmos aquele fulano que está a querer saltar daquela maneira, vamos todos saltar daquela. Claro. E este posicionamento é muito difícil de encontrar nas artes marciais. Há muito aquela posição de a minha arte marcial é que é, e funciona, e pronto, e isto é assim. Há 2000 anos um monge qualquer disse que era assim, portanto isto é assim que funciona, e pronto. Então, mas já uma vez que fizeste esse combate? Não. Conheces alguém que fez em combate? Não. Nunca viste? Não. Tentas fazer isso com alguma resistência e consegues? Não. Ah, ok. Pronto. Ok. Percebes? Claro, Temos muito este cenário. Nos claro. esportes de combate, felizmente não temos tanto isso, por isso é que eu costumo dizer que os esportes de combate acho que podem sempre ganhar alguma coisa com os aspectos filosóficos das artes marciais, mas as artes marciais também podem ganhar alguma coisa com os aspectos práticos Claro, e treino dos esportes de combate. claro, claro. Só aqui uma ressalva para quem nos está a ouvir ou a ver ao vivo. Como já perceberam aqui, para quem está a ouvir, a ligação do Luís às vezes tem alguns problemas, mas não se preocupem em demasia. Há uns segundos de silêncio e depois o Luís invariavelmente e felizmente regressa à conversa, digamos assim. Pois, dentro disso que estavas a dizer, eu imagino, estavas a falar na parte do desporto e só consigo imaginar aquilo que alguém como tu vê quando vê as, eh, as defesas pessoais que por aí, que por aí às vezes se veem e se praticam, e então quando passamos para a dimensão do online, quando passamos para a dimensão dos vídeos do YouTube e dos vídeos do TikTok e não sei das quantas, que é tudo uma maravilha, onde vemos inclusive, há uns vídeos muito engraçados, porque depois também existem as pessoas que vão desmontando isso tudo e mostrando que é perfeitamente impossível, mas vemos coisas incríveis, pessoas de joelhos amarradas com armas encostadas à cabeça, que aquilo é Sim, saltar de joelhos e agarrar a arma do companheiro que está a apontar e aquilo tudo resulta ali, que é uma maravilha. claro. Ou uma fantástica que eu vi que era quando estamos no carro e nos tentavam sufocar por trás, que era carregar no banco do carro para deitar o banco e conseguir sair. E pronto, epá, eu imagino só o que alguém com o teu conhecimento, e diz uma pessoa no mesmo patamar, veja isso e a quantidade de comissões e de problemas que lhe deve causar ver uma coisa dessas. Para já, logo numa primeira instância, a utilidade disso, ou seja, imagina, temos que treinar para que alguém, quando está alguém no banco do carro, para já temos que treinar para percebermos se abrimos a porta do carro e está alguém no banco atrás, não é? É mais fácil treinar para isso, não é? É mais lógico treinar para isso. Uma das coisas que eu noto, já que estamos a falar de defesa pessoal, a defesa pessoal eu acho que tem grandes problemas, primeiro porque há uma certa tendência das pessoas quererem descobrir uma maneira qualquer fácil, sem grande esforço, de se conseguirem defender de pessoas maiores, mais treinadas, por aí afora. Epá, é uma má notícia, mas se eu for muito treinado e a outra pessoa for muito treinada, ele for maior que eu, ganha ele. Se eu não for nada treinado, o outro nem precisa ser maior, não é? Portanto, é preciso perceber que nós temos que treinar na dificuldade e na resistência, progressiva, claro, mas resistência, com proteções, com contacto, enfim, progressivo também, e vamos nos preparando para um cenário desse género melhor, não é? Mas o que é feito hoje em dia, e tem muito a ver com muito aspecto comercial. O aspecto comercial faz com que certas coisas tenham ganho algum destaque comercial muito grande. O Krav Maga, por exemplo, referenciada como a melhor
melhor do mundo, eu não sei o que é que isso quer dizer. Isso, o melhor do mundo é muito engraçado. Por exemplo, a mim o Benfica é o melhor do mundo, não é? Mas isso é porque eu sou benfiquista. Não há nenhuma coisa palpável que diga que o Benfica é o melhor do mundo, não é? E não há nada palpável que diga esse sistema de defesa pessoal que foi criado geograficamente neste local, não é? Lá por ser israelita, ou por ser chinês, Claro. ou brasileiro, ou sei lá. Não é por isso que, para já, eu não acredito na lógica, nessa lógica meio quase xenófoba de que as pessoas são diferentes, não é? Não posso pensar que um povo é diferente do outro, eles são muito bons nisto e nós não somos nada bons. Não é por aí. Mas pronto, eu percebo o lado comercial, é uma frase comercial como outras qualquer. Dessas frases comerciais fizeram com que realmente o Krav Maga ganhasse uma dimensão muito grande. Ganhando uma dimensão muito grande, eu costumo dizer que as artes marciais atraem dois tipos de pessoas, os idealistas e os oportunistas. Nesse aspecto, acaba por haver muito quem veja ali um nicho de mercado, uma forma enfim, de alguma maneira de massificar o ensino de instrutores para depois eles, por sua vez, também ensinarem e tudo isto dar uma grande dimensão a uma coisa que se faz e que se gosta, seja por questões financeiras ou por questões de poder ou outra questão qualquer, mas é normal que se faça. E depois as pessoas, de uma posição de alguma ignorância, não é por mal muitas vezes, numa posição de alguma ignorância, dizem coisas que tu, se tiveres alguma experiência de combate, percebes que aquilo é dito está errado, não é? Claro. Está irrealista, mas nem sequer por mal, muitas vezes. Alguns por mal, alguns com conhecimento de causa, e dizem que aquilo funciona, que é uma coisa muito ótima. Não há nada que não funcione, e também não há nada que funcione sempre, não é? Claro. Mas há camadas de funcionamento, não é? Se eu te dissesse, olha, cada vez que a bola chegar à área, faz um pontapé de bicicleta, a probabilidade de marcar os golos baixava imenso. Se não marcar os golos, pontapé de bicicleta, não é? A probabilidade de marcar os golos. Agora, se fizeres assim, o pontapé de bicicleta não funciona. Claro que funciona, mas é uma vez não é? Não é aquilo que tu mais fazes quando apontas a bola, porque não faz sentido. Tem que surgir uma oportunidade para que isso seja feito dessa forma. E, portanto, o que às vezes acontece aqui é um bocadinho um desfazamento com a realidade que acontece, naturalmente, porque as pessoas são formadas já no tatami e porque também não há uma capacidade de crítica e não é alimentada essa capacidade de crítica. As artes marciais, uma das coisas que eu costumo criticar na nossa área, no universo onde eu me movo, é a formatação de súbditos, não é? A preparação de súbditos em oposição à criação de líderes de si mesmos, não é? E eu gosto de pensar que estou a criar líderes de si mesmos, portanto não há muita vassalagem, não há muito aquela, o mestre diz isto tem que ser certo, até porque se pensares bem, imagina, eu vou-te ensinar defesa pessoal, ou seja, se eu te vou ensinar defesa pessoal, não é bem como ensinar-te origami, não é? Se eu te ensinar defesa pessoal, quer dizer que se algum dia precisares usar aquilo, vai ser uma situação extrema, não é? Claro. A tua vida vai depender disso, não é? Então, se tu não fores crítico em relação àquilo que estou a ensinar, não é? Se não vais ser crítico em relação a uma coisa que eu estou a ensinar para tu sobreviveres, vais ser crítico em relação ao quê, não é? E tens que ser crítico em relação a isso. Claro. E eu espero que sejas, como professor, eu espero que sejas. Se tu não és e papas tudo o que eu digo como sendo a realidade, porque o que eu digo é o que alguém há 20 anos ou há 50 anos, noutra realidade qualquer, disse, então aí há qualquer coisa que não está certo. Por isso é que é importante comprovar as coisas e treinar as coisas. E a nossa abordagem no Digital Unlimited é muito, muito prática, o que faz com que não tenhamos muitos alunos, precisamente por isso, é demasiado prática, as pessoas gostam de coisas, querem aprender a defender-se, as pessoas no fundo não se querem aprender a defender, a maior parte das pessoas quer se sentir segura, Sim, o que é diferente de sentir preparada, percebes? Portanto, sentir-me preparado é uma coisa, sentir-me seguro é outra. Eu sinto-me preparado, logo tenho imenso receio de que a primeira situação que eu tiver me matem. Porque claro. estando preparado, sei que essa possibilidade existe. E tenho essa perfeita noção porque sei que basta qualquer coisinha para que aquilo que eu fiz no tatame 50 vezes e funcionou, naquele dia não funciona. Portanto, eu tenho essa noção da realidade. Logo, eu sinto-me preparado, mas não me sinto seguro. As pessoas querem ser sentir seguras. Então, como se querem sentir seguras, treinam coisas que lhes dão um alto nível de sensação de segurança. Uma mulher com 1,5 m e 50 kg, dou 2 joelhadas num tipo com 1,90 m, meto-lhe um dedo no olho e ele cai no chão, e eu ganhei, pronto. Portanto, isto dá-me uma sensação dá-me um empowering, que a meu ver até é perigoso, porque fico, para já, é assim, era preferível não saber defesa pessoal, se não soubesse, esse tipo de defesa pessoal, não é? Porque se não Claro. soubesse, nem sequer, não é?
Depois, se sei e se é aquilo que eu ponho em prática, então a possibilidade de correr mal é grande também, não é? Um certo, uma certa coreografia em tudo isto que me faz alguma confusão e que cria, a meu ver, um distanciamento enorme entre a defesa pessoal enfim, e teatro, ou o que quiseres. Sim, sim. Isto só para terminar, outra coisa que eu acho que é importante na defesa pessoal e que não é abordada muitas vezes, é o reconhecimento do perigo e a noção da tua forma de movimentação e por aí fora. Eu suspeito muito do professor de defesa pessoal que me diz que é bom professor de defesa pessoal porque já teve em 20 lutas de rua. Porque um português natural, normalmente, que tenha estado em 20 lutas de rua, não é normal, porque nós não temos um país assim tão perigoso. Sim. Não acho que ser porteiro da discoteca e lutar na porta da discoteca com alguém, com um cliente, seja igual a uma situação de defesa pessoal, não é igual. E portanto é difícil uma pessoa ser 20 vezes atacada no meio da rua, numa situação real de defesa pessoal, com uma vida normal. Portanto, ok, ainda assim, mesmo que tenha feito isso e tenha passado por isso, essas 20 situações, nenhuma delas vai ser igual à situação que o teu aluno vai ter, porque são todas diferentes, nada igual, não é? Portanto, criam-se padrões, tentam-se perceber certos padrões e certas coisas, tenta-se minimizar o risco, mas não há porque aquela experiência de 20 vezes seja mais importante do que as 300 coisas que se tentaram no tatami durante um ano, entendes? E portanto, não é por aí, estás a ver? Depois de ajudar isso, há muito aquela ideia de, ok, mas eu, por exemplo, não costumo ser atacado no meio da rua. Quer dizer, não me lembro da última vez que fui. Porquê? Porque sou uma pessoa atenta a certos movimentos, a certas coisas. Pode acontecer, como é óbvio, não é mesmo, mas, portanto, tento passar essa ideia aos meus alunos também, de vocês têm uma série de atitudes que podem ter, que aos olhos de outras pessoas podem parecer meio paranoicas, mas que são boas de ter para evitarmos sermos atacados. Eu posso dar um exemplo, há muitos anos atrás, com um bastão na mão, lembro-me, foi uma coisa, ia ter com o Nuno Russo do Jogo do Paulo, porque íamos conversar sobre a possibilidade de fazer um torneio de bastão, e ia ver se o bastão que eu tinha era do género de bastão que podia ser. Então, apanhei o metro, imagina, eu dava aulas no Liceu Camões, portanto apanhei o metro, Saldanha, e fui ter com ela ao ginásio Clube Português, às 10 da noite, não é? 9 da noite, ou coisa assim, 10 da noite. E trouxe um bastão comigo, que era os que eu tinha lá no treino. Bastão de madeira, coisa com 66 centímetros na mão, e vou com um bastão de madeira no meio da rua, naquela de sempre quer ver se alguém vai dizer alguma coisa, mas eu vou levar isto, quer ver o que é que acontece. E entro no metro, não está ninguém no metro, não está ninguém à espera do metro. Está uma senhora sentada num banco ao fundo, e eu vou com o bastão na mão. E vão sentar ao qualquer ato de se defender, no sentido de se afastar pelo menos, não é? O que seria normal. Levantava-se do Claro. banco e ia para outro sítio, um fulano com o bastão na mão. Mas o que acontece? O medo de parecer mal, não é? O medo de parecer mal fez com que aquela senhora ficasse ali sentada ao lado de um maluco com o mousepad, com o bastão na mão, às 10 da noite, à espera do metro. E isso é uma das coisas que eu tento ensinar aos meus alunos, não se preocupem em parecer mal, vocês não são que elas chegam ao pé de vocês e esta pessoa não vai fazer mal, não é? Há um vídeo aí a circular a net, é uma fulana vestida de, agora não lembro do nome da personagem, que anda com o machado, aquela menina da Marvel, a namorada do Joker. Sim, sim, sim. Esqueci, mas sei perfeitamente do que estás a falar, sim. Há uma fulana que entra com um machado vestida dessa fulana numa lojazinha daquelas de conveniência, aquelas nos Estados Unidos, e vai com o machado para trás da fila e há um fulano que vê a fulana com o machado, mas não liga nenhuma, pronto, está tudo bem. E depois ela tenta acertar com o machado, nem toda a gente, quer dizer, esta atitude isto não vai acontecer a mim, não, isto não vai acontecer, não vai ser nada, é isso que eu tento contrariar logo à partida, porque se tudo isso for bem trabalhado ao nível da mentalidade e da abordagem à defesa pessoal, logo aí resolvemos muita coisa, porque num país como Portugal então resolvemos a maior parte das coisas. Não é? E depois mais à frente temos que nos preocupar com, de facto, como é que nos defendemos das coisas que acontecem, mas a probabilidade desse tipo de situações acontecer são mais pequenas e mais ainda se eu souber minimamente reconhecer sinais antecipadamente. Sim, sim. Eu tive uma breve experiência, de facto, exatamente no Krav Maga, mas o instrutor que eu tinha era 5 estrelas nesse aspecto, porque era muito nessa linha. Ele para já dizia-nos sempre: "Pá, não pensem que por saberem isto que de repente
vocês vão estar preparados para todas as situações, porque naquele dia, ou beberam um copo a mais e os vossos reflexos não são o mesmo, ou escorregaram, ou acham que o outro gajo está sozinho, afinal tem 5 amigos que vocês não repararam, ou se são mulher, naquele dia estão de saltos altos e tudo o que tiveram a fazer não vai ser possível fazer. E uma das coisas engraçadas que eu me lembro que ele dizia exatamente era isso. Ele dizia: a melhor forma de defender faca, era o que ele dizia, a melhor forma de defesa de faca é dar ao chinelo, é correr mais que ele. Correndo mais Claro, do que o claro, outro, a defesa de faca está resolvida. Se não claro que sim, conseguirem fazer, se entrarem na claro, situação de facto não têm por onde escapar, ok, então que tenham algumas exato, armas para tentar minimizar aquilo que venha de lá. Agora não achem que vem um tipo com uma faca e só porque sabem Krav Maga, ok, um tipo com uma faca, tranquilo, eu sei como é que vou resolver isto. E é de facto aquilo que tu dizes. E é esse adormecimento que de facto acho que quem pratica ou quem tem algo de defesa pessoal bem feito, bem construído, é fugir a esse adormecimento de pá, sentou-se um uhum, gajo ao meu lado, eu olhei, vejo com uma faca de lado e eu vou lá ficar sentado na mesma. Eu vou ao pois, pois, Tânia, vou para outro canto qualquer. É a mesma coisa que tu dizes, entra um tipo com um bastão, se não houver mais lugar nenhum, eu vou em pé. Agora não fiquei sentado ao lado de um gajo com um bastão ao lado sem saber qual é a ideia dele, ou deixou de ser, não é? E é esse claro. adormecimento que nós temos enquanto sociedade, porque felizmente vivemos num país que é tranquilo, não é? Mas é esse Aí depois despertar. temos outro cenário, e depois temos outro cenário também decente, que é as pessoas acharem que por estarem num sítio muito público com muita gente, estão defendidas. Não estão necessariamente, não é? Se um maluco qualquer puxar de uma faca, e aliás, já tem havido casos destes, não é? Se um maluco puxar de uma faca, as pessoas fogem uma para cada lado. Não fica Sim. ninguém ali a defender ninguém. E portanto, quem demorar mais tempo a fugir vai ser apanhado. Não é à toa que nós temos um fenómeno enquanto espécie preocupante, que no fundo também não acho que seja muito diferente das outras espécies todas, mas já que nós temos alguma capacidade de raciocínio diferente, podia ser que fosse melhor, não é? Que é o fenómeno que nós temos muitas vezes de termos situações em que morrem mais pessoas na debandada do que propriamente pela situação. Ou seja, há uma explosão e as pessoas todas fogem de uma maneira tal que morrem 20 pessoas na explosão e 40 pisadas. É, Não é? E isto tem a ver com a maneira como nos movimentamos numa tentativa de fuga do perigo que faz com que a pessoa mais simpática do mundo espezinho não sei quantas pessoas para se escapar. E as pessoas devem ter essa noção que é em sociedade, ainda que estejam relativamente mais protegidas, porque há mais pessoas à volta e, portanto, tendencialmente, no mínimo haverá testemunhas e isso faz com que também, enfim, minimize um bocadinho a vontade e o à vontade para fazer certo tipo de crimes. Para outros crimes em que as pessoas não estão nada preocupadas de deixar testemunhas ou não, isso não vai ter grande impacto de salvar uhum, ou de safar, seja quem for, e portanto é essa noção de defesa. E como tu disseste, e bem, contra qualquer coisa, a melhor, há duas defesas muito boas. Uma é não estar nas situações, não é? Arranjar a forma de não estarem nesse tipo de situações, tentar de alguma maneira antecipar as situações e resolvê-las. A outra é naturalmente fugir. Não é? Eu costumo dizer que como instrutor de defesa pessoal, não me compete ensinar as pessoas a fugirem, compete-me dar-lhes essa opção, elas saberem que ela existe, tenho que ensiná-las a reagir quando não conseguem fugir. Aí também é engraçado, porque eu também tenho hum, alguns desencontros de opinião com alguns treinadores de instrutores de defesa pessoal que eu conheço, que defendem a teoria de que contra uma faca é muito difícil defendermos, portanto o melhor é não treinarmos isso. E isso também não me faz sentido, porque sendo esse o tipo de ataque mais comum em Portugal, mortal, digamos assim, portanto, não é necessariamente o ataque mais comum, mas é o mais comum mortal, hum, eu tenho que treinar para isso. E se eu treinar para isso, isto é se eu treino defesa pessoal, se não treino defesa pessoal, claro, pronto, é porque acho que isto vai correr tudo bem, não há problema. Mas se eu treino para defesa pessoal, eu vou ter que treinar para isso. E se eu não treino defesa de faca, então estou a treinar o quê? Para andar à estalada no trânsito. Não é bem isso, eu estou a treinar para coisas perigosas, de facto, e faca é uma delas. Então eu tenho que treinar para isso. Agora, se me disserem assim, mas a capacidade a possibilidade de sucesso é muito pequena. De facto, a capacidade de sucesso, ou a possibilidade de sucesso, não aumenta como nós gostaríamos que aumentasse. Ou seja, se eu tenho 0% de possibilidade de sucesso numa situação qualquer, o facto de treinar vai-me dar mais 20% de hipóteses. Não é? Ou seja, vai reduzir vou passar a ter 20% de hipóteses. Mas, dependendo do tipo de atacante que eu tenho, eu até posso nem precisar de saber defesa pessoal, porque depende do tipo de atacante que eu tenho. Ou seja, a faca por si só, ainda seja uma ferramenta perigosa, e perigosa na mão de qualquer pessoa, é mais perigosa na mão de umas pessoas do que de outras, não é? claro. Eu, felizmente, quero acreditar que a maior parte das pessoas que treinam faca, luta de faca, eu também ensino luta de faca às forças especiais, habitualmente dou formação também ao Centro de Educação Física da Força Armada,
das Forças Armadas e algumas forças policiais, porque eles necessariamente podem precisar desse tipo de cenário, mas a maior parte das pessoas não sabe usar uma faca de forma, digo eu, de forma quase imparável, não é? E a maior parte dos ataques com faca são de raiva, são de ocasião, de raiva, de paixão, por aí fora, e portanto não é uma coisa muito técnica. Então aí surge um bocadinho a maior possibilidade de conseguir pôr em prática alguma coisa. Ao mesmo tempo, a notícia é que são terrivelmente agressivos, não é? Porque se alguém está capaz de fazê-lo, então essa pessoa é incrivelmente agressiva e aquilo é muito complicado a partir do momento que corra mal. Portanto, é como tudo o resto, não é? Treina-se para o melhor e depois logo se vê o que é Pior e espera-se o melhor. Exatamente, é isso. Isso mesmo. Luís, aqui agora, voltando aqui à parte desportiva das artes marciais, embora esta passagem tenha sido excelente, até porque quem nos ouve e quem nos vê é importante ficarem um bocadinho com esta noção de quem está dentro das coisas e de perceberem que não é de repente por irem fazer body combat que vão aprender a defender-se de tudo e mais alguma coisa. Do género. Se calhar a opinião já é um bocadinho transviada, digamos assim, mas nós estamos num país onde sempre existiu uma cultura, quando falamos de artes marciais, quando falamos de esportes de combate, vemos muito mais e tem um impacto muito maior um judo, um karaté, um kickbox, algo dentro desse género, mas o MMA parece-me, e é esta a opinião que eu queria perceber da tua parte, parece-me ser de facto o tipo de luta para o qual, luta, desporto, como quiser chamar, desculpa aqui sempre o abuso de linguagem, mas é o tipo de luta real no qual o corpo humano é utilizado da forma mais natural ou está preparado para isso, digamos assim. Ou seja, com todas as tecnicidades do MMA, faz mais sentido eu aproveito mais o meu corpo enquanto desporto de luta num MMA do que se calhar num boxe, ou num karaté, ou num judo. Sim, acho que quer dizer, não percebo o que queres dizer, acho que sim, no sentido em que nós como ser humano estamos preparados para agarrar, não é? Estamos preparados para agarrar, portanto estamos preparados para agarrar, não faz muito sentido que não utilizemos o grappling, não é? Uma situação real em que lutamos, é normal que usemos o grappling, da mesma maneira que se calhar sei lá, um macaco usaria ou por aí fora. Da mesma forma, também estamos preparados para bater, portanto, também conseguimos fechar a mão e bater, conseguimos bater com os pés, com as mãos, com os joelhos, com os cotovelos, e, portanto, eu diria que uma qualquer espécie animal só lutará a uma dimensão se não tiver mais nenhuma, não é? Portanto, nós lutaremos sempre nas várias dimensões que pudermos, porque todas elas vão aumentar a nossa capacidade de nos defendermos. Nessa visão, para mim, o MMA for the Street, por exemplo, eu costumo dizer na brincadeira que é mais fácil preparar alguém para a cage do que para se defender na rua. Porque o MMA for the Street é muito mais complicado. Vou dar um exemplo. Imagina que nós estamos a lutar agarrados, não é? Imagina a greco-romana, por exemplo, não é? Vamos fazer greco-romana. Eu tenho preocupações na greco-romana com um certo tipo de movimentos, mas tenho proibições. Não posso atacar as pernas, não é? Por exemplo, se for luta livre olímpica, por exemplo, já posso agarrar as pernas também. Então posso fazer mais ou menos tudo em termos de agarres, certo? Mas não posso fazer submissões, por exemplo. Uhum. E continuo a não poder nem morder, nem dar cabeçadas, nem puxar armas, não é? Claro. Se formos para o boxe, temos a possibilidade de bater com as mãos, mas não temos a possibilidade de bater com as pernas. O que faz com que certos movimentos, por exemplo, os pêndulos e todos esses movimentos de cabeça que se fazem, sejam seguros de se fazer porque não há joelhos e não há pontapés à cabeça, não é? No kickboxing temos de nos preocupar de uma forma diferente, mas podemos lutar mais em pé, porque sabemos que, por mais que batemos ou recebamos pancada, não nos podem agarrar e pôr no chão. Não é? No judo, por exemplo, faz uma projeção, e se fizeres uma projeção adequada, tens um ippon, ganhaste o combate. Se ficaste por baixo, já não é importante, podes ter ficado por baixo à vontade. Se fosse uma situação real, já era complicado teres ficado por baixo, não é? Porque depois alguém estava em cima de ti e isto ia continuar de alguma maneira. E se fosse no MMA, a mesma coisa. Portanto, sim, eu diria que sim, que o MMA no fundo acaba por ser o mais parecido com uma situação real de combate de um ser humano, logo o mais completo também, sim. E também denso em termos de preparação. Mas curiosamente, e eu acho isto curioso, acho interessante partilhar contigo também, que não é necessariamente o mais duro.
não é necessariamente o mais duro. Isto porquê? Porque, ainda que seja complicado e denso em termos de treino e de aprofundar, porque tens que aprofundar todo o tipo de forças e de velocidades, tens que aprofundar todo o tipo de características físicas praticamente. Tens de estar preparado para processos que são típicos das lutas de grappling e para processos que são típicos do strike, são coisas muito variadas. Mais a cage, a própria parede que tens que juntar a isto tudo, não é? Que é um trabalho já hoje em dia específico e que o Randy Couture soube desenvolver muito bem e depois outros a seguir a ele também. Apesar de toda esta dimensão técnica e tática, que é enorme, e portanto é complicada de apreender e de chegar lá e sermos o suficientemente completos, porque hoje em dia é importante sermos suficientemente completos. Repara, há uns anos atrás tinhas um Anderson Silva com strike monumental que dominava toda a gente. Enfim, vais tendo atletas que de vez em quando algum atleta ainda consegue, com uma só dimensão, dominar uma divisão durante algum tempo. Mas na maior parte das vezes tens que ter várias dimensões. E tens que ser o mais abrangente possível e bom nas várias dimensões. Mas isto para dizer que, ainda que seja complicado na aprendizagem e no treino, e na própria luta em termos do que é preciso fazer, em termos de estrago do corpo e de castigo do corpo, um combate de boxe, por exemplo, para mim parece muito mais castigador, porque tu só podes bater e também só podes levar. E são trocados, eu posso ganhar, eu não quero estar, com isto não estou a dizer mal de nenhum desporto, pelo contrário, Claro, está em causa. Não está a dizer mal do Krav Maga, há muito bom Krav Maga, claro. Qualquer desporto que seja massificado, está a acontecer um bocadinho agora isso com o Brasil no Jiu-Jitsu, qualquer desporto que seja massificado, é natural que vá criando, que se vá deteriorando na qualidade do género, continuas a ter muitos bons, mas também começas a ter muitos que não sabem o que estão a fazer ou que não dominam ou que fogem para sítios que não são os mais importantes. Portanto, isto é um fenómeno normal, não é culpa do Krav Maga, nem é culpa do Jiu-Jitsu brasileiro, é culpa da fama. E há de acontecer, nomeadamente, se calhar com o MMA. Pronto, dependendo da fama e da dimensão que se tenha, é normal que depois comece a aparecer umas repetições menos boas da coisa. Pronto, isto para dizer que, imagina, tu ganhas um combate de boxe, mas deste 300 socos e levaste 200 ou 100 na cabeça, não é? Tiveste uma contagem de proteção, mas voltaste outra vez. Tiveste quase grog e voltaste. O MMA não é assim, não é? Tu no MMA, se em algum momento não estiveres capaz de competir, mesmo em pé, se estiveres em pé e de repente fizeres isto, estás a olhar de lado e a fugir da pancada e por aí fora, o árbitro pode parar o combate porque tu estás a parar de defender de forma inteligente e não há hipótese de voltar ao combate, acabou aí. Em termos do castigo para o corpo, para o cérebro, eu penso que acaba por ser menos, portanto é mais brutal em termos visuais, exatamente, há um impacto diferente visualmente, mas em termos do estrago, eu tenho atletas meus que perderam combates onde não levaram um soco. E ganharam combates sem dar um soco também. Ou seja, depende muito da estratégia. E como tens a possibilidade também, estas várias dimensões, podes ir descansando em dimensões. Ou seja, imagina, por exemplo, o ritmo de um combate de boxe é uma coisa fantástica, é uma coisa brutal. É preciso uma condição física para aumentar um. Não estou a dizer que não é preciso para o MMA, mas é diferente. Se fores muito bom numa certa dimensão e conseguires levar o jogo para essa dimensão, tens momentos num round que são. No boxe aquilo é quase só. Ou estamos a fazer falta, não é? Agarramos alguém, ou então se não tivermos, aquilo o ritmo é brutal. O ritmo é brutal. Boxe ou kickboxing, enfim. Claro. Depende dos campos. Qual é luta livre é brutal também, fisicamente. A explosão necessária é o tempo todo em explosão, o tempo todo em dimensão de explosão. Não podes mostrar passividade em momento nenhum, não podes recuar um passo, não podes tentar travar o jogo, tens de estar sempre a atacar. Os árbitros tiram-te um ponto ao fim de, sei lá, 40 segundos de luta ou 50 segundos de luta, se for preciso, porque tu estás passivo, estás a fugir do combate. Portanto, tens que estar, são 3 minutos, ou seja o que for, mas tens de estar sempre em constante oposição e usares a máximo das tuas fibras, em termos físicos também é brutal também a luta, nesse aspecto. Porreiro. Boas perspectivas da coisa. Vou falar aqui especificamente do MMA. Qual é o estado atual do MMA em Portugal? Há mais apoios? Já há apoios suficientes para se fazer alguma coisa que se sinta
o orgulho se sente sempre, mas que sinta que de facto que está a conseguir fazer alguma coisa com visibilidade suficiente, ainda não, está muito longe disso. Como é que a coisa está atualmente em Portugal? Está mais ou menos, está mais ou menos. É assim, eu acho que nós somos um povo fantástico e os poucos praticantes de MMA, atletas, porque são poucos, não temos uma dimensão de atletas por aí além. Se pensarmos que ainda hoje vi uma notícia nas redes sociais que o Campeonato Nacional de Amadores na Polónia vai ter 500 praticantes, e nós não temos 500 praticantes no país todo, quanto mais. Seguramente, não praticantes atletas, portanto, quero dizer, praticantes existirá por Uhum. aspectos lúdicos, não é? Até porque o MMA, como qualquer outro desporto, lembro-me de conversar com o John Kavanagh, o treinador da SBG, e ele dizer-me que só 70%, 80% das pessoas que treinavam na SBG não competiam, não é? Treinavam porque queriam treinar MMA. Portanto, mesmo numa academia tão virada para a dimensão desportiva, basta ver, eu também tenho 5 atletas, 6 atletas, mesmo uma academia tão virada para a dimensão desportiva, eles têm muito mais praticantes lúdicos do que propriamente competidores. Mas ao nível da competição, nós temos muito bons resultados para as pessoas que temos a competir. E para a competição interna que essas pessoas têm também. Eu posso dar um exemplo. Há um atleta que é o Alex Rita, que teve a sua formação na Giovanni, com o Jiu-Jitsu, e depois na parte do MMA passou para a Academia Unlimited, Foi e agora teve vice-campeão do mundo, não é? É isso. campeão do mundo. Contra a natura, completamente, porque ele tem muito pouco tempo de prática de MMA mesmo específico, de competição também. Nem sequer por aí além, quando foi para o Mundial, era alguém invicto, por exemplo, mas toda a capacidade que ele tem de combater e uma certa coisa muito própria dele, que dá uma dimensão, que lhe dá uma dimensão nestes momentos que funcionam muito bem, a juntar a tudo, não é? Desde o sorteio, por aí fora, mas com muito mérito, ele consegue um título de vice-campeão do mundo. Aquele título de vice-campeão do mundo é mais fantástico em nós do que 10 títulos de campeão do mundo, por exemplo, para a Inglaterra, porque tem toda uma estrutura, todo um funcionamento diferente, não é? Agora, o apoio que nós temos é o apoio, e o apoio que ele tem, por exemplo, é da família, dos amigos, ele nem apoio sequer da Câmara Municipal, acho que pediu, mas não teve apoio da Câmara Municipal lá da zona dele. Por exemplo, o Zé Machado e o Rui Morgado tiveram o apoio da Câmara Municipal deles, que eu falo porque lhes deu apoio, portanto, é algo cheio. E é sempre assim, tem que se pedir apoios. Mas os apoios têm que ser pedidos de uma forma individual, porquê? Porque, na verdade, o MMA, apesar de termos conseguido uma coisa fantástica porque eu falava nisso há pouco, da KPMMA, não é? Mas a KPMMA acabou por ir parar dentro da Federação Portuguesa de Lutas Amadoras, havia poucas hipóteses, na altura, de avançar, a hipótese era tentar avançar com uma federação própria, é muito complicado uma federação ser reconhecida com a autoridade pública desportiva em Portugal. Hoje em dia, a última que eu me lembro de ter sido foi a do Campo, e porque tem números de praticantes e movimentação e um trabalho feito grande para esse formato, méritos do Bruno Rebelo, dos seus responsáveis, mas dizia, o MMA não tinha dimensão para isto, não ia acontecer tão breve. E então, na altura para mim, que tinha um bocadinho o bebé nas mãos, não é? Aquela questão da EMAF e de avançar com alguma coisa, e eu estava já ligado à Federação Portuguesa de Lutas Amadoras, achei por bem falar com o wrestling, porquê? Porque o wrestling é uma das bases do MMA, temos o wrestling, temos o jiu-jitsu, temos o kickboxing, MMA, kickboxing, boxe, Muay Thai, vamos lá ver. A Federação de Kickboxing não era uma boa opção, porque na altura havia duas federações de kickboxing, aliás, estavam em guerra, agora já há outra vez duas, mas na altura já havia duas e estavam ali um bocadinho, e aquilo está sempre tudo um bocadinho complicado. A Federação de Boxe já estava com alguns problemas que depois, entretanto, vieram-se a verificar, de forma até a perder a utilidade pública desportiva, que venha a ganhar outra vez um dia destes. E não sei se já terá ganho, mas acho que ainda não. Portanto, a de lutas amadoras parecia a mais estável, com o maior histórico estável, portanto era um bom sítio. E na altura a Federação esteve disposta a receber o MMA e tentar ajudar ao reconhecimento do MMA. Esse processo depois foi um bocadinho acelerado, porque infelizmente morreu o João Carvalho, o atleta português que morreu na Irlanda em 2016, se não me engano. E nessa altura, perante isso, houve um certo tumulto social, não é? Porque as pessoas ficaram muito chocadas com o que se passava, não percebendo que na verdade, pronto, era uma consequência desportiva como seria uma outra qualquer, ou não, até podia nem ser uma consequência desportiva, que ninguém sabe bem,
E então houve da parte da Assembleia da República a marcação de uma audição num comitê de desporto e educação, em que um deputado dizia que tínhamos que ver o que é que se passava com esta espécie de desporto, o que é que era isto, e que permitia que se matassem pessoas e por aí fora. Portanto, eu fui chamado à Assembleia dessa maneira e, de caminho, o Presidente da Federação das Amadoras, Pedro Silva, esteve disponível para ir também, e também de caminho o CEO da DIMAF, no momento, que era o Design White, ainda é, também esteve disponível para vir cá, para irmos os três à Assembleia, de alguma maneira, ver o que é que se podia explicar sobre isto, para não vermos aqui, para não termos um cenário semelhante aqui ao que tínhamos em França, por exemplo, em que o MMA estava banido, ou na Noruega, em que também estava banido, ou na Irlanda, que também se falava em banir, porque o incidente aconteceu na Irlanda. Ou seja. Então, nessa conversa que tivemos na Assembleia, ficou patente, muito por mérito nosso, penso eu, que conseguimos transmitir essa mensagem, que não servia de nada banir o desporto ou proibi-lo, porque o desporto tinha que continuar a existir em outros países. As pessoas que cá praticam iam combater lá fora e iriam sem seguros desportivos, sem exames médicos, exatamente como o João Carvalho foi, e isso não é uma forma de resolver o problema. Portanto, ele nem sequer faleceu aqui, faleceu noutro país, portanto quer dizer que as pessoas não estão impedidas de irem lá competir se nós banirmos o desporto aqui. Enquanto que se o regulamentarmos, o tornarmos um desporto reconhecido e o começarmos a regulamentar e a ter, e ele a estar protegido de alguma maneira pelas mesmas normas que estão os outros desportos, ou seja, todas as pessoas têm que fazer um exame de medicina desportiva anualmente, com o eletrocardiograma, têm que fazer análises, enfim, tem que ter seguro, todo esse acompanhamento melhora a possibilidade das pessoas estarem bem, não é? Naturalmente. Então, conseguimos transmitir essa mensagem e, numa primeira instância, aquele comitê, aquela comissão parecia direcionada a banir o desporto, no final acabou disponível para o regulamentar e, de alguma maneira, com a urgência de que fosse regulamentado. E foi assim que depois conseguimos avançar alguns passos nesse sentido de regulamentar o MMA. Naturalmente isso implica que o desporto, o MMA agora, dentro de uma federação de utilidade pública e desportiva, não pode fazer tudo o que lhe dá na gana, não é? Tem que fazer as coisas que por lei são exigidas. Isso é um problema porque culturalmente ainda existe muito uma ideia de eu tenho uma academia de jiu-jitsu, mas tenho lá um rapaz que também dá umas peras e vou levá-lo a lutar MMA, ver o que é que acontece, e ele vai lá e depois, pronto, e depois volta, não é? Mas então, mas tenho de filiá-lo, tenho que estar seguro, tem, porque infelizmente o seguro de um desporto não dá para o outro, não é? Portanto, essas questões todas. Nem o exame médico desportivo de um desporto dá para o outro, o que é assim um bocadinho enfim, chato, porque criam aqui toda uma redundância de algumas coisas que não seriam necessariamente necessário de acontecer, mas é assim que a lei está e vamos tendo que cumprir com ela. E portanto, nesse processo acabamos por ter o MMA dentro da Federação de Lutas Amadoras e regulamentado. E já não lembro porque é que. Eu disse isto porquê? Conseguimos realmente esse grande feito que foi o MMA ser reconhecido como desporto, enquanto uma disciplina associada dentro das lutas amadoras, o que serve perfeitamente para já, não precisa de caminhar por si mesma, até para não ter estrutura para isso, porque não nos conseguimos reunir, não há, enfim, não há essa dimensão. Há muita gente a treinar, a competir e por aí fora, mas não há toda aquela dimensão social que nos poderia dar a possibilidade de nos associarmos de alguma maneira, de uma forma diferente, individualmente com uma federação. Já houve várias tentativas e nunca se conseguiu. Mas, ao conseguirmos isso, o que não conseguimos foi o apoio estatal. Portanto, não temos apoio estatal financeiro. A Federação de Lutas Amadoras recebe verbas do Estado para os desportos olímpicos, neste caso, e enfim, para a sua atividade no desporto olímpico. Não tem verbas direcionadas ao MMA, portanto não há apoios financeiros para o MMA, há zero apoios financeiros para o MMA vindos do Estado, há zero apoios financeiros vindos seja de quem for, até porque há uma certa tendência em Portugal de não patrocinar desportos de combate, e especificamente o MMA, porque as pessoas relacionam o desporto com muita violência e não querem ter os seus nomes associados habitualmente. Alguns bons casos, algumas marcas vão começando agora a apostar um bocadinho, nomeadamente com promotores privados, portanto promotores privados vão fazendo eventos e conseguem ter alguns patrocinadores, as coisas vão crescendo com alguma dimensão. Enfim, em algum momento eu quero acreditar que vão patrocinar a MMA como patrocinam o futebol ou outra coisa qualquer, porque vão vê-lo como um desporto igual aos outros, mas não é ainda o cenário que estamos. Portanto, há muito pouco apoio financeiro. As pessoas que vão, por exemplo, competir na
nas provas internacionais vão em representação de Portugal, mas têm que se autofinanciar porque não há como a Federação lhes pagar a presença. Este ano foi pedido verbas para o MMA especificamente. Vamos ver se o Estado, a PDJ, a Secretaria de Estado, resolve, enfim, apoiar de alguma maneira o MMA. Ainda não sabemos qual é o resultado disso, vamos saber mais à frente. Se isso assim for, ótimo, mas se não for, vamos ter que continuar aqui a remar. E é por isso que eu digo que nós estamos mais ou menos, porque no menos estamos nesse aspecto, ou seja, não temos apoios, não temos, sei lá, os treinos da Seleção Nacional são habitualmente feitos na Academia Unlimited, porque nós temos uma cage montada, e portanto temos que aproveitar essa estrutura, e porque eu também moro aqui, portanto sou selecionador, acaba por ser mais lógico. De vez em quando tento descentralizar, mas com um grande esforço para ir para algum lado. Temos a possibilidade de usar o Jamor, mas é um tapete de luta, não é bem para o MMA. E, portanto, vivemos aqui com a boa vontade de uns e de outros. Vamos agora organizar o Campeonato Nacional da MMA dia 28 de maio, porque o ginásio Clube de Correios vai apoiar, a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia vão ajudar com o transporte da cage, eu vou ceder a cage, os árbitros vão trabalhar para o bono, e portanto assim vamos conseguindo fazer as coisas com alguma dificuldade, mas vai-se fazendo. Por outro lado, estamos no mais porque, de facto, os nossos atletas, com as estruturas que têm e com os apoios que têm, é incrível o que eles conseguem. Não estou a falar só do Alex Rita, estou a falar de todos. Os que conseguem medalhas, os que não conseguem vão competir. Os que hoje em dia estão a dar cartas lá fora também, porque mudaram-se também para fora e tiveram que se mudar para fora. Eu costumo dizer que só vamos estar num bom estado como país ao nível do MMA quando tivermos atletas que se formem aqui e que treinem aqui e consigam estar a competir ao mais alto nível. Neste momento temos atletas a competir ao mais alto nível, não quero estar a falhar nenhum, não quero esquecer nenhum, às vezes é chato, mas se de repente falando a Jacqueline ou o Fialho, a Jacqueline até foi muito, muito a treinar aqui na Reborn, mas outros, o Fialho, o KP, enfim, o Pedro Carvalho, todos eles com uma base boa criada cá, na maior parte dos casos, o Pedro Carvalho a treinar com o mais fantástico lutador da MMA português de sempre, que é o Rafael Silva, mas depois o seu crescimento para uma dimensão internacional acontece na SBG, na AKA, enfim, portanto vão acabando por conseguir imigrando dar aquela dimensão à carreira deles que querem dar. E espero que em breve deixemos de ter que fazer assim, deixe de acontecer. Já aconteceu um bocadinho agora com a Jacqueline praticamente sai da Reborn, acho que ela continua ligada à Reborn, mas ela sai da Reborn para ir disputar um título mundial que lhe pode abrir uma porta para o UFC e a treinar cá, portanto, se calhar é o primeiro caso desse género, e depois eu espero que haja outros, não é? Eu tenho um atleta que vai passar a profissional, Casé Machado, que tem, eu espero, grandes coisas a nível internacional, e que espero que ele também se aguente por aqui uns tempos para podermos dizer que fez a maior parte do seu treino cá, ainda que já haja aqui umas certas parcerias, ele já vai a SPG treinar e eu sou todo a favor disso. Eu acho que até internamente nós devíamos de colaborar mais como equipas, já que não temos uma grande dimensão para competirmos internamente, ao menos que treinássemos internamente e nos fortalecêssemos e depois pudéssemos competir lá fora com outra preparação, porque na verdade não temos massa humana nem sempre conseguimos juntar atletas de categorias iguais, idades iguais, experiências iguais, de academias diferentes para conseguirmos ter competição aqui interna, não é? Então é bom que estejamos dispostos a colaborar. Eu já tive atletas da Reborn a treinar na minha academia, atletas meus já foram treinar à Reborn, o Rui Caldeira também traz os seus atletas de vez em quando, eu também lá vou, o Rafael Silva. Nós temos bastante intercâmbio, felizmente temos bastante intercâmbio, mas temos que ainda ter mais, porque senão não conseguimos ter aquela dimensão para darmos cartas lá fora, e depois ainda assim conseguimos de vez em quando uns milagres, como o do Alex Rita. Incrível. Não faz. Há qualquer coisa aqui nesta latitude, de facto, é raro o desporto em que não existe a determinada dimensão um português ou uma portuguesa que consegue fazer alguma coisa verdadeiramente notável em termos de títulos, em termos de conquistas,
palpável, ou seja, não apenas ficar numa boa classificação, mas como o Claro. caso do Alex Rita, um vice-campeão, os medalhados olímpicos que temos em N coisas, e quando olhamos e percebemos é isso, ou seja, ainda é mais meritório, porque quando Sim, olhamos depois para com quem eles estão a competir, onde quer que seja, pelas mesmas coisas, pelas mesmas medalhas, pelos mesmos títulos, uhum. é quase Sim, sim, sim. anedótico a diferença de estrutura, de apoios, de capacidade financeira nesse aspecto. Pá, mesmo naquilo mesmo onde temos sempre um destaque muito grande, e estou a falar especificamente do futebol, por exemplo, mas Uhum. mesmo no futebol em Portugal, se pegarmos a dimensão de Portugal e pegarmos a dimensão de um outro país qualquer, a quem roubamos títulos e a quem roubamos medalhas, entre aspas, continua a ser super meritório e lá está, se pegarmos no futebol e compararmos a dimensão do futebol em Portugal com todos os outros desportos em Portugal, só aí já é uma Sim. decalagem gigante. Mas mesmo quando passamos do futebol de Portugal para o futebol dos outros lados, é a mesma coisa. E essa situação, pá, é inconcebível num outro país que esteja a lutar por medalhas, a lutar por títulos, a lutar por campeões, por títulos mundiais, o atleta ter que se autofinanciar para ir competir a uma dimensão desse género. Uma coisa é, como nós tínhamos, e com todo o mérito que ele merece e com todo o respeito que ele merece, mas nós tínhamos há uns tempos, eu lembro perfeitamente, de um português qualquer que decidiu que havia de competir nos Jogos Olímpicos de Inverno e vivia, pá, agora posso estar aqui a cometer um erro muito grande, mas era alguém que vivia ou no Alentejo ou uma coisa assim qualquer que nada tinha a ver com desporto Sim. de inverno. E ele Estou a ver. participava, ok, uns lugares medianos da tabela, por aí fora, nada de relevante, mas ok, não tinham o mérito de estar a competir, mas de facto não éramos talhados para isso. Agora, quando estamos a lutar por títulos mundiais, por títulos europeus, o que quer que seja, e temos que chegar lá e, como tu dizes, vais para Las Vegas na primeira vez e vão porque se financiaram para ir lá, para conseguir competir, fazer bons resultados, eu imagino, não é? Por um lado, o gozo que dá estares. Eu vi numa entrevista tua passada, acho que foi do Maluco Beleza, que disseste que tu quando vais ou quando ias, e eu imagino não seja muito diferente, és o selecionador, és o cutter, és o massagista, és o fisioterapeuta, és o condutor que os leva para os locais, e se for preciso faz as massagens ainda no final da competição. Isso por um lado deve dar um Sim. gosto, satisfação gigante conseguir fazer isso, mas por outro lado deve colocar sempre a olhar para o lado, salvo seja, e a imaginar no que seria se as condições fossem as do vizinho do lado, não é? Epá, agora já tem menos piada porque eu estou a ficar velho, já é muita coisa para fazer, já não é tão engraçado. Mas, na verdade, felizmente, ao longo dos tempos tenho tido aqui alguns apoios e algumas pessoas têm ido também. O Nuno Rocha numa ocasião, o Rafael Silva também foi já mais para vez, o Rui Caldeira, o Luciano Moura. Alguns treinadores têm vindo, até porque nós temos uma política de nós vamos levar o atleta à seleção, mas qualquer treinador que queira ir, que seja treinador do atleta, pode ir, porque só vai ajudar a que possamos trabalhar mais a sua dimensão, porque não há, na verdade, nós não temos sequer uma estrutura para eu fazer um trabalho de seleção do género, solicitar que os atletas venham treinar à seleção durante um camp, ou durante meses, ou durante semanas sequer, ou mesmo para virem 5 ou 6 vezes, porque se eu pedir a um atleta sei lá, de Aveiro para vir 5 ou 6 vezes ao Barreiro para treinar, ele não tem capacidade de o fazer e eu também não tenho capacidade de lá ir para Claro, treinar, portanto não conseguimos ter essa proximidade, não há esse trabalho. Então vivemos na lógica do pouco que sabemos, não é? E como sabes, o treinador no canto tem alguma importância no combate porque nós vamos podendo dar algum feedback que ajuda muito um atleta a conseguir resultados e isso é verdade. E, portanto, eu gosto sempre que os treinadores do atleta vão também, porque esses vão saber dar um feedback mais adequado, conhecem melhor o atleta e conseguem ajudá-lo melhor. Portanto, temos essas portas abertas e toda a gente pode sempre ir. E alguns, ao longo do tempo, têm optado por fazer isso. Mas depois, além do treinador, há o team leader, que o team leader depois tem que ir a reuniões, tem que ir aos sorteios, essas coisas todas. Depois ainda há a figura, se quiseres, do presidente ou do membro da direção que esteja lá para as Assembleias Gerais, que também são feitas habitualmente nesses campeonatos do mundo e da Europa, e isso acaba por, pronto, de facto eu acabo por tentar fazer isso em todas as dimensões. Não é tão difícil porque também já faço desde 2014, portanto vou tendo já muita experiência, já sei já sei quando é que são as reuniões que tem que seguir e as que pode não seguir, não é? É mais fácil, mas sim, é verdade. Todos nós vamos fazendo o melhor que podemos, não é? claro. Eu acho que os treinadores dos clubes vão fazendo o melhor que podem, os atletas também, e ainda que a nossa dimensão
seja como falámos, pequenas, já vamos começando a dar algumas cartas, começamos a ser vistos também por organizações internacionais, também já se fala em vir cá o Brave, já houve contactos para vir o Bellator, até porque o Pedro Carvalho também é uma figura importante do Bellator, perdão, e também se fala na possibilidade de vir cá o UFC, já agora estamos a falar, a possibilidade de vir cá o UFC é uma coisa que se tem falado com alguma frequência, e eventualmente até para o ano que vem já. Portanto, vamos ver se realiza. Esse é o tipo de coisa que pode mudar o desporto em Portugal. Imagina que um UFC vem em Portugal, ou mesmo um Bellator, ou um Brave. São eventos grandes, com muita dimensão. Por exemplo, nós temos vários eventos em Portugal a desenvolver-se bem. Recentemente tivemos o Rise, que é um evento com alguma dimensão, que já mostra uma dimensão diferente. Temos outro, eu não quero estar a pessoalizar muito, mas temos o Fusion, por exemplo, no Algarve, que também está a acontecer com frequência. Temos o Margem Sul Cage, que também vai acontecendo sempre uma vez por ano, mas acaba por ser uma frequência pouca para o que nós queremos, mas já vai acontecendo. Portanto, temos aí vários eventos a aparecer, o PFC também, e fala-se no regresso também do IPC, que também foi um evento com alguma dimensão durante algum tempo. Portanto, parece que as condições que fomos reunindo fazem com que possamos ser um país que fique na rota não só das promoções nacionais, de pessoas muito teimosas também, que com muito esforço também fazem as coisas, porque como eu te disse, não há muita tendência de patrocinar eventos desportivos, portanto essas pessoas fazem-no muito em cima das suas bilheteiras e com o esforço de tentarem, através da bilheteira, conseguir o financiamento, o que é difícil, mas tentam e lá conseguem patrocínios e com muita teimosia vão tentando fazer. Todas elas têm muito mérito, não referi todas, mas todas elas têm muito mérito. Mas depois esta capacidade de eventualmente ficarmos na rota dos internacionais. Portugal foi o primeiro país da Europa a assumir a regra da EMAF de ser necessário exames de hepatite B e C e HIV. Fomos o primeiro país a assumir essa regra da EMAF. Fomos um dos primeiros países a ter o MMA reconhecido na Europa. A maior parte dos países tem MMA, mas ninguém reconhece como desporto. E depois há 2 ou 3 países onde já está reconhecido, talvez mais. Mas na altura fomos os primeiros a ser reconhecidos. Portanto, nós acabamos por ter uma série de coisas que nos reúnem como um potencial caminho para certos eventos chegarem à Europa, ou se movimentarem na Europa, não é? Portugal e Espanha têm alguns aspectos as mesmas condições, mas noutras Portugal acaba por ter mais. O nível de vida é mais baixo, portanto logo a utilização de logística aqui vai ser mais barata do que, por exemplo, em Madrid. Então é nessas coisas que se está a tentar apostar para se conseguir que eventualmente o MMA, neste caso o UFC, chegue a Lisboa antes de chegar a Madrid, o que seria uma coisa fora de série. Mas uma vinda para terminar, uma vinda de um UFC ou de um Brave ou de um Bellator, um evento assim, um ano UFC a Portugal, teria a grande qualidade de criar nas pessoas que não sabem nada da MMA interesse pelo MMA, mas também nas empresas que nada sabem do MMA a noção da dimensão financeira que o MMA tem no mundo, que é gigante, e perceberem o retorno e aí se calhar estarem mais interessadas em investirem e em criarem as sinergias para que as coisas andassem para a frente. Portanto, eu acho que o grande efeito que teria uma vinda de um desses eventos grandes a Portugal seria, primeiro, toda a gente ficar a saber o que é o MMA em Portugal, que seria interessante, e segundo, torná-lo, digamos, equalizá-lo em relação aos outros desportos, aos olhos dos investidores, dos patrocinadores, por aí fora. E eu, nesse aspecto, acho que podemos estar a caminho de tempos muito interessantes. E como tu dizes, se nós fazemos tudo isto que fazemos sem condições, sem apoios, sem um quinto daquilo que os outros países têm, imagina o que nós fazíamos se tivéssemos apoios e tivéssemos condições. Sim, sim. Só consigo mesmo imaginar o impacto que um UFC em Portugal podia ter no MMA enquanto modalidade. Não estando antes, estando apenas para já essa possibilidade na mesa, embora eu já percebi por aquilo que disseste que é uma possibilidade real e forte de poder acontecer, mas indo exatamente pelo caminho do UFC, sentes que o UFC, apesar de não ter tido ainda essa presença física em Portugal, mas com toda a dimensão mediática que tem a nível mundial, que também ajudou de alguma forma o MMA, já concretamente em Portugal, a ter, ou melhor, quando o UFC passou a ser de facto
transversal a toda a gente siga que não siga, quando ouve as siglas UFC já as reconhece e já identifica com o que é. Sentiste que isso deu algum boostzinho cá em Portugal no crescimento de atletas? Sim, sim, eu acho que eu sou daquelas pessoas que têm a opinião que o UFC não é comparável a nada, ou seja, não há nenhuma outra promoção internacional, apesar do ONE ser fantástico, o Brave ser fantástico, o Bellator, todos eles têm dimensões interessantíssimas, sei lá, o Bellator tem, se calhar os atletas todos do Bellator, que têm contrato com o Bellator, é para aí se calhar os atletas que o UFC tem contratados só numa divisão, não é? Só numa divisão de peso. Portanto, toda a quantidade de atletas, de quantidade de países, os sítios onde já foram, a quantidade de eventos que fazem por ano, 40 e tal eventos por ano, tudo isto faz do UFC de facto uma. E agora que se juntou ao WWE, em termos financeiros e como empresa, fica muito mais forte e com muito mais capacidades. Naturalmente que há toda uma lógica à volta do UFC que é um bocadinho aborrecida, que é sendo uma empresa, fazem um bocadinho aquilo que querem, portanto, o fulano que nunca lutou por título vai lutar por título só porque fala muito ou porque apareceu agora, as pessoas não gostam disso, eu também não gosto, mas percebo que faz parte, não é? Percebo que é a dimensão comercial de uma empresa que para todos os efeitos é privada, quem tem de ter a obrigação de ter seletivas e de fazer as pessoas chegarem a uma certa posição para poderem competir pelo título, são as federações internacionais, como a EMAF, não é? Aí sim, em aspectos federativos temos que ter isso. Quando é uma empresa privada, pode fazer mais ou menos o que quer e o que eles vão fazendo. De vez em quando é asneira, mas 99% do tempo é algo fantástico que vai criando uma dimensão muito grande do desporto em todo o lado. Portanto, o UFC nesse aspecto é incomparável e nós temos a sorte em Portugal de ter um canal, passa publicidade, os efeitos também para eles, mas a Sport TV aposta no UFC desde 2000 e já não sei que eu estou à beira de fazer acho que 10 anos do UFC e acho que 10 anos, 10 ou 8, não tenho certeza. Mas se não estão há 10 anos, se não estão há 12 anos, estão para aí há 10 anos, o bacalhau é que sabe estas coisas, não sou eu. Mas estamos aqui para aí há 10, 12 anos a fazer o UFC e, portanto, a passar o UFC na Sport TV. Durante algum tempo, com aquela questão da madrugada e sempre de madrugada, e mesmo que houvesse um evento que fosse em horário nobre, passava de madrugada e por aí fora. Hoje em dia, com o evento às 8 da noite, a passar às 8 da noite, por exemplo, sábado o evento é às 8 da noite e vai passar às 8 da noite, com toda a dimensão que isso tem, apesar de ser um canal fechado, não é? Não é um canal aberto, mas depois no canal aberto passa sempre o main event, portanto, e essa aposta, que acho uma aposta muito meritória, ao longo dos anos, tem dado a conhecer o UFC às pessoas também, portanto acaba por puxar pelas pessoas nesse aspecto. Momentos como o de sábado vão ser importantes porque às 8 da noite as pessoas estão a mudar de canais e veem um MMA e ficam curiosas e interessam-se. E portanto essa aposta da Sport TV vai ser uma coisa que estará sempre ligada ao crescimento do MMA em Portugal, sem dúvida. Eu acho que sim. Claro, claro. O UFC então é a empresa mais importante. Sim, Eu já tive um falaste, evento na vida. lá está, falaste nas outras são empresas grandes, como é óbvio, mas a possibilidade de eu na rua falar a alguém no Bellator e a pessoa saber do que é que eu estou a falar, ou falar no UFC e a pessoa saber do que é que eu estou a falar é incomparável, não é? Não é. Tive pessoalmente em 2 UFCs, os 2 em Las Vegas, epá, é uma dimensão super. E na altura até nem era no Mandalay Bay, não era sequer na arena que eles agora têm, o que não quer dizer que era menos dimensão, só que era diferente porque não era a arena deles. E aquela semana eu estive lá sempre na Fight Week, é uma semana que eles dedicam aos esportes de combate, e é uma semana em que é impressionante, toda a gente se fala disso e tem uma dimensão fantástica. Sim, faço mesmo figas para que isso aconteça em Portugal, porque ia dar um boost gigante, ia ser isso, ia trazer aos esportes de combate, e nomeadamente ao MMA, pessoas que provavelmente nem sabiam que gostavam e depois de estarem envolvidas com a proximidade desses eventos todos, vão passar a ver com certeza com outros olhos. Luís, parece que não, mas estamos aqui há 1 hora e 20 a conversar, parece que estamos há 20 minutos, mas já vamos de 1 hora e 20, mas eu não queria acabar aqui a nossa conversa sem nós lançarmos também aqui algum olhar para o futuro. Já falámos no passado, falamos agora aqui no presente, já desvendámos aqui um bocadinho do futuro Sim. próximo e das ambições do futuro próximo, mas mais a longo prazo, o que é que achas que de facto, hum,
pode estar reservado ou sentes que ainda pode ser o caminho das artes marciais como um todo e do MMA especificamente em Portugal? O que é que achas que de facto pode ser o patamar e o lugar onde chega ainda às artes marciais em Portugal e aqui nomeadamente estamos a falar especificamente do caso do MMA? Qual é o patamar a que pode chegar? A que sentes que, ou seja, passar a ser um desporto visto como todos os outros, passar a ser o MMA reconhecida como o principal desporto de combate em Portugal, algo dentro desse género, o que é que sentes que pode de facto vir a acontecer no futuro? Eu sabes que isto, sonhar não vale a pena. Eu costumo dizer que sonhar não se sonha pequeno, sonha-se logo grande, não é? Então é assim, a dimensão dos outros desportos em Portugal não me interessa muito, porque não há nenhum desporto em Portugal que tenha grande dimensão além do futebol. Ou seja, o futebol seca tudo em termos de dimensão. Nós, para o mal e para o bem, e eu gosto de futebol, mas por tudo o que se passa com o futebol, desde o drama e a polémica, e as pessoas vivem aquilo de uma maneira. Olha, estive agora na Argentina e estive lá num dia de Boca Juniors versus River Plate. Então, eu estava em Buenos Aires na altura em que havia esse jogo. E as ruas fecham todas e depois há uma série de ruas fechadas, não podes ir para ali e para lá porque está perigoso, morrem sempre 3 ou 4 cada jogo daqueles, aquilo é o verdadeiro derby argentino, não é? Há quem diga que é o derby mais violento do mundo, mas pronto, não tive nenhuma hipótese de nem sequer de passar perto. Mas isto para dizer que o futebol, para o bem e para o mal, nos países onde é o desporto rei, é o desporto rei. E sendo o desporto rei, todos os outros estão um bocadinho fadados a pouco. Um, e portanto acaba por secar muito o interesse, a atenção da população e de uma maneira geral os investimentos e o olhar sei lá, de toda a gente, desde as empresas às autarquias, por aí fora. Portanto, é normal que assim seja, eu vivo nesse país, não tenho problema nenhum com isso. Portugal é o país do mundo para se viver, é a minha opinião, portanto não é por isso que deixa de ser, mas se eu conseguisse com a MMA se eu conseguisse, quer dizer, se nós conseguíssemos, não é? Se acontecesse com a MMA tivesse uma dimensão do género futebol e depois logo a seguir o MMA, já era muito fixe. Já era muito fixe, era fantástico. Ao nível das artes marciais é complicado, porque nós temos algum, alguma imagem complicada e algum formato um bocado complicado. Por exemplo, tu não tens o campeonato do mundo de voleibol, é campeonato do mundo de voleibol. Portanto, se fores campeão do mundo de voleibol é porque ganhaste a toda a gente, podias ganhar para seres campeão do mundo de voleibol. Não organizas um campeonato de voleibol aqui em Portugal, ao qual convidas meia dúzia de países, chamas-lhe Campeonato do Mundo de Voleibol e depois ganhas porque tens 18 equipas portuguesas a competirem e estão cá 3 equipas espanholas e duas de Marrocos e uma da Mauritânia. Não é, percebes? Mas no MMA tens muito, nos esportes de combate, nas artes marciais tens muito isto, tens fulano tal é campeão do mundo, mas aquilo foi tipo, pronto, estavam lá 40 estavam lá 40, 29 ou 30 eram portugueses e pronto. Ou então a categoria tinha 3 pessoas porque se dividiu aquilo em tantas categorias que acaba por ter essa dimensão. Portanto, é mais complicado. É mais complicado. O judo, por exemplo, será um bom exemplo de um desporto de combate muito bem sucedido em Portugal, não é? Temos muito bons resultados internacionais, é incrível os resultados que temos. Novamente, à nossa dimensão, com o apoio que temos, porque o judo, apesar de ser um desporto muito apoiado, quando eu digo muito apoiado, é apoiado QB, pronto, no fundo, Sim. é apoiado, pronto, é apoiado, não se calhar na dimensão que é noutros países, mas tem grandes resultados. E como é que isso se construiu? Construiu-se com muita formação, com muito trabalho de formação de base, com muito bom trabalho de massificação da prática do judo, porque é que saem tantos jogadores, eu agora estou a entrar em áreas que eu não me mas porque é que saem tantos jogadores fantásticos do Brasil? Porque toda a gente joga a bola, não é? E depois ali aquilo vai funil, não é? E depois saem dali 3 ou 4 ou 5 ou 10 ou 20 ou 40 fantásticos. Com a MMA acontece o mesmo, porque é que saem campeões do Brasil? Porque há muita gente a fazer MMA no Brasil. Portanto, quando nós tivermos uma dimensão em que toda a gente treina, nem que seja por questões lúdicas, as pessoas percebem o gosto que querem fazer e imagina, o teu filho ou a tua filha quer ir treinar MMA e tu em vez de dizer assim, deixa-me lá ver o que é isto, UFC, Robbie Lawler contra Rory McDonald, estes 2 gajos a sangrarem por todo o lado. Se eu não quero, o filho não vai fazer isto, nem pensar. Mas se tu perceberes que há toda uma dimensão de treino e de prática e de desenvolvimento harmónico do corpo, porque é uma modalidade bilateral, enfim, aí já vês de outra maneira, se ultrapassares a questão de que, e se perceberes também que uma ínfima parte desses praticantes vai ser de facto competidor, vai ter o que precisa para ser competidor.
é uma dimensão que não é para toda a gente, ainda por cima num desporto de combate com a MMA não é para toda a gente mesmo. Portanto, só essa massificação de treino, os bons processos de desenvolvimento das modalidades que façam com que cheguem às escolas, com que cheguem a todos os lados. E agora estou a falar de todos os esportes de combate, mas o judo, por exemplo, é um bom exemplo disso. Está massificado, está em todo o lado. O karate também, mas o judo se calhar ainda mais. Só quando um desporto consegue fazer esse tipo de desenvolvimento é que depois consegue uma grande dimensão. Porque senão vai ser sempre meio aleatório e meio raro, não é? Meio contra a natura e contra a corrente, não é? Nós não somos campeões do mundo porque somos campeões do mundo apesar de. Pois. Percebe? E isto pode acontecer sempre, não é? O futebol tem a dimensão que tem, funciona como funciona, e mesmo assim, às vezes, nós somos campeões da Europa, apesar de, e não Apesar porque. de, é isso. Yeah. E isto é mesmo assim, nós temos que perceber que não temos como competir ao nível do esporte de combate com países como os países de leste, por exemplo. O Campeonato da Rússia tem 300 tipos a competir durante não sei quantos meses. O Zé Machado lutou com um atleta fantástico, o Salamat, que é um dos melhores atletas para mim. Eu já vi alguma vez na EMAF, ele lutou com ele na EMAF, fez um grande combate, teve à beira de vencer o combate, foi muito equilibrado. E no final o treinador dele perguntava ao Zé Machado: epá, fantástico, grande combate, quantos combates é que tu tens? E ele, tem, não sei na altura, 12 se calhar, ou 15, não sei. Não, 15 não tinha ainda, que agora acho que ele tem 15. E o treinador do Salamat diz-lhe: pois o Salamat tem 150. Tipo, quer dizer, não é? Ou seja, eu já dizia, A primeira, eu a acho que. primeira, a primeira ideia do treinador deve ser: não, não estou a perguntar no último mês, estou a perguntar onde tu. Exato, exato. E depois o Zé Machado diz-me: pá, mestre, mas eu acho que sou melhor que ele. E és, porque se fizeste o que fizeste com 15 combates, é porque és. Não és, não há dúvida que és. Não és, é neste momento, não é? Se tu tivesses 150 combates em cima, eras melhor que ele, certeza. Ou seja, é toda uma dimensão que nós não conseguimos ter aqui, porque nós não temos, nem há maneira de competir aqui 10 vezes por ano, ou 15 vezes por ano, quer dizer, não temos essa dimensão ainda. Felizmente temos muitos promotores teimosos, uns esporádicos, que vêm e fazem alguma coisa, e eu tento também ajudar, não posso resolver todas as questões, mas nós Federação também, porque eu também estou como coordenador técnico da Federação também nessa área, e acabo por procuramos tentar o máximo possível encaixar os interesses dos promotores e, e tentar que as coisas façam, porque nós próprios não temos a capacidade de fazer eventos massificamente, gostaríamos de fazer, mas não temos. Mas agora fazer o Campeonato Nacional é o primeiro pós-pandemia que vamos fazer. É isso, eu acho que a grande dimensão que podíamos ganhar é criar cada vez mais o interesse das pessoas por um desporto, porque quanto mais pessoas treinarem, maior capacidade de sermos vistos temos, maior apoio temos, melhores campeões saem daí também, é mesmo assim, foi assim que funcionou com o judo, com o karate também numa certa altura e o taekwondo, e é assim que tem que funcionar com a maior parte dos esportes, e neste caso, ainda assim percebendo que a nossa dimensão como país há de ser sempre muito à volta do futebol, para o mal e para o bem, temos um desporto rei. Eventualmente, se não tivéssemos nenhum desporto assim que se destacasse, eventualmente as intenções dispersavam-se por mais desportos, não é? Eu costumo dizer que o meu sogro é o melhor fã de desporto que eu conheço, porque ele é sportingista, nós temos muitas conversas sobre isso, porque eu sou benfiquista, gozamos muito com o outro, mas ele é um ótimo sportingista e também é um ótimo desportista, porque se ele vir no Eurosport está a dar uma coisa qualquer em que haja um português, seja o que for, nem que seja badminton ou remo, ou o que seja, ele fica a ver e está ali a torcer por Portugal até ao fim, e que passou a ser a coisa mais importante, Portugal em português. E porque esse é o tipo de mentalidade que o fã de desporto devia ter. Ele consegue ser um fã, eu aprecio muito disso, ele consegue ser um grande fã do clube dele, um grande fã de futebol, mas assim que não está envolvido o clube dele, assim que não está envolvido o futebol, é desporto, está lá um português, então eu sou o maior fã deste desporto desde sempre e estou aqui agora até ao fim, até que ele ganhe esta porcaria, se não ganhar, acho que foi roubado. Nem percebo as regras, mas acho que foi roubado. Ou seja, tem aquela postura, estás a ver? E eu acho que isso é que era importante, era espetacular se nós tivéssemos isto transversalmente. Se tu vis o meu Facebook, por exemplo, eu partilho imensas coisas, qualquer coisa que me apareça a dizer fulano tal foi campeão do mundo, ou campeão da Europa, ou ganhou o segundo lugar, não sei onde, desportos que eu nem sequer nunca ouvi falar na vida, não interessa, eu partilho sempre, porque acho que sim, porque é assim, temos que nos partilhar uns aos outros. Isso também seria, se calhar, uma boa frase, eu gostava de deixar como nota final, que era
sermos mais, não só apoiarmos mais os nossos desportos, mas também apoiarmos mais entre desportos, né? Apoiarmos mais entre desportos era interessante. Sim, sim. Aqui em casa por acaso é curioso porque acontece exatamente isso. Aqui em casa acontece exatamente isso, que é, passamos na televisão, nem sabíamos que estava a dar, mas aparece lá uma bandeira de Portugal, do desporto, do que quer que seja, parou, está ali e é esse sentimento, é, se ganhámos porreiro, se não ganhámos, o outro sacana roubou ou não sei o quê, nunca dá, compreendo isso perfeitamente, porque aqui em casa às vezes estamos a ver desportos que não fazemos a mais pequena ideia das Exato, regras daquilo, não sabemos se estamos a ganhar, se não, sabemos pelo facto do que os comentadores vão dizendo, mas está lá a exato. bandeira portuguesa, é para ganhar, não interessa, não interessa. É É isso isso mesmo, mesmo, é isso é isso mesmo. mesmo. Olha, diz-me uma coisa, Luís, então e tu, o que é que tu, Luís, ainda no futuro, nos próximos anos, sejam eles mais curtos, sejam eles mais longos, no que é que Uhum. ainda queres estar envolvido, no que é que ainda queres ajudar a desenvolver no MMA ou no. Epá, eu vou ser, olha que eu vou-te ser muito sincero, sabes? Eu gostava de estar mais envolvido com o treino e menos envolvido com a política, sabes? Ou seja, acabo por ter aqui alguma dimensão como eu te disse, é um bocado parado ao colo e eu acabei por me envolver, mas que me tira imenso tempo que eu gostava de estar dedicado só a treinar, só a ensinar e a treinar. É para isso foi para isso que eu larguei o meu emprego de 20 e tal anos, foi para me dedicar a isso, e acabo por ter aqui muita dimensão política que eu preferia não ter. Portanto, uma coisa que me podia dar muita satisfação era ter quem fizesse o que eu faço a um certo nível, para que eu me pudesse dedicar mais ao que eu gosto mais de dedicar. Neste caso seria mais ao treino. Um, Pronto, isso seria uma coisa que me dava algum gozo, até por perceber que as coisas conseguem funcionar sem mim, porque eu acho que essa é sempre uma coisa que nós devemos procurar, é arranjar a forma de. Primeiro, não estamos muito tempo ligados a nada, porque às vezes estamos ligados às coisas durante muito tempo e aquilo acaba por nos fazer mal, em vez de nos fazer bem, tanto a nós como às vezes à dimensão em que estamos ligados. Não é à toa que os presidentes mudam e que os senadores mudam e tudo isso muda, é bom que mude porque às vezes deixamos a percebermos, deixamos de ser parte da solução e passamos a ser um bocadinho parte do problema. Não tenho essa noção ainda, não é essa noção também que me passam. Ouço muita conversa do não, mas tens que segurar porque não há ninguém para, mas isso não é bem verdade, porque se eu disser amanhã desaparecer, só vou mesmo ser, só fazer mesmo falta aos meus filhos e à minha mulher. O resto vai viver bem sem isso. E portanto, para o futuro eu gostava de ter mais dimensão familiar e mais focado na minha academia e nos meus atletas, e menos nesta coisa abstrata que é o desenvolvimento do desporto em Portugal. Enfim, acho que está numa boa altura de passar essa tocha para outros. Portanto, é uma coisa que eu espero que venha a acontecer em breve, mas enfim, vou segurando enquanto conseguir, mas quero. Se me perguntas o que eu gostaria, eu gostava que isso acontecesse mais cedo do que mais tarde. Boa, boa, percebido. Luís, neste mês em que estamos a gravar o podcast, vai haver, se não estou em erro, se não me falha aqui as informações, o Campeonato Nacional de MMA, 28 de maio, em Corroios, certo? Exatamente. Ahm, Aproveita aqui os próximos minutos para convidar, para incentivar a quem não conhece o MMA a dar um saltinho até Corroios para ver o campeonato. Olha, o primeiro incentivo é a entrada gratuita, não pagam, é um primeiro incentivo. Se não conhecem o grupo, o clube de Correios, é um clube histórico, que tem um anfiteatro histórico, interessantíssimo, é uma boa altura para lá irem e para verem um evento num ambiente engraçado, porque o anfiteatro não é muito grande, é pequeno, e portanto a Cage vai ficar ali no meio, fica um ambiente quase meio underground, é interessante. E, e vamos ter alguns, espero os melhores atletas do MMA amador nacional, vão estar a competir por um lugar na seleção para irem representar Portugal nas provas de 2023, portanto do Campeonato Europeu e do Campeonato do Mundo que vão se realizar em setembro um e o outro eventualmente em novembro ou dezembro, ainda não está definido. E, portanto, pela primeira vez desde a pandemia estamos a conseguir fazer a seletiva utilizando competição, ou seja, neste caso, competição, quem ganhar o campeonato é quem é selecionado para ir, o que é uma coisa que não temos conseguido até agora, portanto é uma dimensão interessante, vai ser de certeza bem organizado, dentro do possível, e vão ver porque vão ficar a gostar, vão se interessar com certeza. Tá? Ótimo. Em relação ao resto do ano, ainda esperamos ter bastantes eventos de MMA, já tivemos bastantes este ano também. Temos uma promoção nova que é o Arena, que começou a fazer também a desenvolvimento
e a propaganda dos atletas amadores, é especificamente só a amadora, que tem como base a Academia Unlimited em Barcelos, curiosamente, o meu amigo Mário Melo que está a organizar isso, e começou pelo Norte, mas depois poderá vir a outros sítios. Tivemos o PFC, o regresso do PFC, uma, uma organização já conhecida, que é uma organização no Porto, do Hybrid Center do Sorry, também é muito conhecido no MMA. Fala-se na possibilidade de vermos até um Brave também, organizado cá, o que será interessante. Também já tivemos o Fusion Fight do Algarve, que voltou a organizar e que voltará a organizar no futuro, portanto organizou agora em Albufeira e voltará a organizar no futuro ainda este ano. O Margem Sul Championship já aconteceu, o seu organizador, o Horta, o Rui Horta, organiza sempre uma vez por ano, portanto já está, para este ano está feito, mas para o ano de certeza que voltará com a dimensão do costume. Já ouvi falar também no regresso do LWFC, do Joel, o que será também sempre interessante. O IPC, um evento organizado também pelo Vitor Nóbrega no passado, vai eventualmente voltar também este ano. Fala-se em eventos novos que vão surgir e que eu não vou falar neles porque não sei até que ponto é que os organizadores querem que sejam falados nesta fase. Espero não ter esquecido de ninguém e de nenhum evento para já. E o Rise, que nasceu este ano também, pronto, já falámos há bocado sobre o Rise, um evento também muito interessante do Diego Faísca, que também entrou com uma dimensão grande e trouxe logo a Portugal um ex-UFC. Foi a primeira vez que tivemos um atleta ex-UFC, pelo menos como recordo, tão recente. Tinha acabado de sair do UFC o Alex Oliveira, o Cowboy, teve cá a competir a competir no Rise com um atleta da SBG, que ganhando, pelo que ele acha, se perfilou para poder entrar no UFC, o que é interessante. E depois temos tido esta dimensão dos nossos atletas lá fora que têm acontecido coisas interessantes. Ainda agora tivemos o Cabral a competir na Cage Warriors, um dos eventos mais importantes que nós temos. Não correu bem, mas não pode correr sempre bem, né? Mesmo assim, não é? E a Jacqueline a ganhar um título importantíssimo nos Estados Unidos. Ou seja, as coisas vão acontecendo. Eu acho que nos últimos 2 anos, eventualmente, com uma dimensão muito, muito melhor do que no passado. E eu quero acreditar que também muito disto acontece em cima do trabalho. Eu agradeço sempre à Federação de Lutas Amadoras por ter aceito ter o MMA lá e tentar desenvolver um bocadinho as coisas e organizar um bocadinho as coisas. E claro, naturalmente em cima dos clubes e dos treinadores que estão todos parabéns. Todos fazem o seu melhor, com certeza. Claro, claro. Luís, então agora sim, já fizeste há bocadinho, mas se quiseres podes voltar a reforçar. Pedia-te a mensagem final que entenderes aqui nesta nossa conversa, e depois que deixasses aqui um bocadinho também às pessoas qual é a melhor forma, para quem não conhecia o Luís e ficou interessado neste mundo, qual é a melhor forma de poderem te acompanhar e de acompanhar o teu trabalho nesta vertente toda do MMA, das lutas, etc. Ok, olha, eu tenho um nome fácil, Luís Barneto, não há muita gente com esse nome. Barneto, acho que não. Luís Barneto, acho que não há assim nenhum nas redes sociais em Portugal, que eu me lembro. Portanto, a minha rede social, Instagram é Luís Barneto, Facebook é Luís Barneto também. Para lá disso, existe a Academia Unlimited, que é a minha academia, onde também podem seguir algumas coisas. Existe a página Portugal MMA, que é uma boa página, tanto no Instagram como no Facebook, para seguirem as novidades e os acontecimentos relacionados com a Federação Portuguesa de Lutas Amadoras, com o aspecto federativo do MMA. São formas possíveis de seguirem o que se vai fazendo. Como mensagem final, a mensagem final é talvez aquilo um bocadinho que eu disse, que é arranjarmos tempo para apoiarmos mais coisas do que apoiamos no momento. Ou seja, temos uma atitude mais de apoio, de menos de crítica, não é? Nós somos muito bons na crítica, não é? Eu costumo dizer na brincadeira, vai ao teu Facebook, vê lá o que é que puseste lá nos últimos 2 meses. Foram mais coisas boas e positivas, e elogios e coisas fixes, ou foi mais a cascar em alguma coisa, não é? Então se só tiveste, tipo, se é 80% cascar e 20% de coisas positivas, então tenta lá mudar isso um bocadinho, porque críticos o mundo tem muitos, não é? Então, no fundo, sei lá, uma mensagem genérica para toda a gente seria: tenham um espírito crítico, não tenham uma boca crítica. São coisas diferentes. Perfeito, perfeito.
Luís, muito obrigado pela tua presença. Esta 1 hora e 40 passou, como eu já tinha dito há 20, 30 minutos atrás, estava a passar a correr e continuou a passar a correr. Agradecer-te mais uma vez a tua presença, a tua disponibilidade. Um, e é isso, com certeza falaremos numa próxima oportunidade. Com certeza aproveitaremos aqui no podcast os teus contactos para trazermos mais gente do MMA também aqui à rede, à antena, à visibilidade, porque a ideia Deixa-me só dizer diz isto. Sejam mais como tu, é isso mesmo, porque tu estás aqui a fazer um podcast não só sobre futebol, mas sobre desportos, a tentares dar dimensão às coisas e tentares precisamente dar espaço a esse desenvolvimento e a essa promoção das coisas. Portanto, é isso, sejam mais como tu. Está Muito fixe. obrigado, muito obrigado. É isto que vamos tentar fazer e de facto que trazeria mais rapaziada do MMA por aí fora para podermos dar de facto essa dimensão, porque é com essa ideia de facto que nasce aqui o bola de saída, embora ter aqui o nome bola e de saída, poder trazer para a dimensão do futebol ou do futsal, mas a ideia quem for acompanhando vai ver que vai perceber que é de facto esta a grande ideia, trazermos a malta de várias modalidades, porque temos lá está, para que não seja sempre fazemos as coisas apesar de, mas fazemos as coisas porque tivemos a oportunidade de falar. Se conseguirmos, o meu, uma das minhas grandes satisfações aqui também é se alguém que cá venha falar de uma modalidade menos conhecida conseguir um patrocínio porque ouviram falar dele aqui no podcast, o trabalho está mais do que cumprido. Portanto, Luís, mais uma vez agradeço-te imenso e com certeza Obrigado. voltaremos a falar no futuro.